Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos à transmissão da primeira etapa do Super Drift Brasil, aqui do Mega Space em Santa Luzia. Meu nome é Guilherme Santana. Ryan, please introduce yourself. Hello everyone, my name is Ryan Lontang. I'm one of the judges here today. Welcome everybody to Mega Space. This is round one of Super Drift Brazil. Ryan é juiz da Fórmula Drift, para quem não sabe, ele vem em todas as etapas do Super Drift Brasil para ajudar no julgamento e ele vai fazer a transmissão comigo. No momento, os pilotos estão nos boxes terminando os preparativos para começarem as batalhas. Nós tivemos as classificatórias mais cedo e agora a gente vai mostrar uns clipes dos pilotos melhores colocados. Essa é a primeira volta do Diego Iga nas classificatórias com a plotagem nova. O carro dele agora está vermelho e branco. O Diego ficou em primeiro lugar. Ele fez 98 pontos. So this is Diego Higa's first run. He got 98 points, or his best run, sorry. He got 98 points, first qualifier. You can see that he was getting really close to all the outside zones, really good commitment, on throttle through the whole track, making it look easy. O Ryan está falando que, novamente, que ele fez 98 pontos na melhor volta dele, que foi a última. Ele conseguiu atingir todos os clip points, manteve um bom ângulo e uma boa velocidade em todas as voltas. That's Gustavo Koch, is it? So it's Gustavo Koch. He's driving an E36 BMW. Esse é o Gustavo Koch dirigindo uma BMW E36? Yeah, E36. E36. What was his score? Do you have his score? I don't have my phone with me. But looking at his run, he's been a very impressive driver over the last couple of days in practice and in qualifying as well. Really aggressive, but really well controlled as well. So he's hitting all the zones, a lot of angle. He just looks really confident behind the wheel. O Ryan está falando que ele foi muito bem nos treinos e também nas classificatórias. Ele é bem agressivo, mas consegue controlar bem o carro. Bom ângulo, boa linha e muito comprometimento, sem hesitar nas curvas. O Koch ficou em terceiro lugar com 90 pontos. Em seguida vem o Eric Metzi, que ficou em segundo lugar nas classificatórias. Okay. So this is Gustavo Koch now. So we got third place. What was his score in third place? 90. 92? 90. 90 points. We had a lot of high-scoring runs this round. Like I was saying earlier, the drivers have really improved over last year. A lot of them have. So we've got some scores that are in the 90s, looking really good. O Ryan está falando que os pilotos melhoraram muito nas últimas etapas. Foi bem apertado a classificação para ter uma noção da diferença de pontos. O Diego, em primeiro lugar, fez 98 pontos. Em segundo lugar, Eric Metzi com 93. Gustavo Koch com 90. Aí depois o João Barião com 89, um ponto só de diferença. Um novo piloto na SDB, o Japa, fez 84 pontos e pegou o quinto lugar. Agora é o Eric Metzi. So this is Eric Metzi now. What was his score? 93. A 93. 93 pontos. Yeah, 93 points. So he's driving an S13. He's also improved significantly over last year and looking really confident out here. In outside zone one, these guys, we're right beside outside zone one in the judging tower, and you can see them throwing massive angle right at the wall. They're right up on the rumble strip, a lot of angle, and getting themselves set for the whole downhill portion. O Ryan falou, a maioria dos pilotos eles estão indo muito bem no primeiro outside zone aqui perto da torre dos juízes e eles conseguiram manter o ângulo bem alto e foram muito bem em geral nas classificatórias. O Eric, a última vez que esteve aqui,
Na quarta etapa do ano passado, ele estava com um problema no carro. Ele só conseguia engatar a terceira e teve uma boa classificação. Agora, com o carro totalmente funcional, ele conseguiu pegar o segundo lugar. The next driver you see on screen now is Joao Barrion in his Mustang. João Barrion com Mustang. This is somebody that we are going to see soon in Formula D USA, actually. É verdade. Semana que vem, no final de semana que vem, é a primeira etapa da Fórmula D nos Estados Unidos. Los Angeles? It'll be in Long Beach, California. Long Beach, Califórnia. Next weekend. E o João vai correr pela primeira vez na Fórmula D, na D1, com um Corvette. E todo mundo está muito ansioso para ver o desempenho dele lá. Aqui no McSpace, ele fez uma volta só de qualificação, ele optou por poupar o carro dele, então ele achou que a primeira volta foi boa o suficiente e não correu mais. E acabou conseguindo uma boa colocação. Com 89 pontos, ele ficou em quarto lugar. So we do see all the drivers lined up down at the bottom of the hill. They're ready to come up to the top of the hill. Os pilotos estão alinhados lá embaixo já e estão começando a subir. Em breve as batalhas devem começar. Yeah, so Diego Higa's leading the way. We've got Bruno Barr, Trinidad is there, Sartor. Yeah, they're all lined up. They're all coming up the hill slowly. And we're going to get them to the top of the hill here and get the competition started. E nós tivemos dois pilotos que estavam prontos para a classificatória, mas que infelizmente não conseguiram correr. O Bruno Viper e o Rogério Dutra, o Predador. Eles tiveram problemas com o carro e não correram as classificatórias, então eles não vão participar das batalhas. Então, de 17 pilotos, a gente está com um grid de 15 e os carros estão começando a subir. So a couple of drivers that he was just talking about are Predator and Viper. Now these guys go by their call signs. I don't even know their real names. But they were going to qualify today, but they had car trouble, I believe, and neither one of them was able to put together a qualifying lap, so they did not qualify today. They are here, though. They have their cars on display, and everybody's down there talking to them. So we do have a top 15. We had 17 drivers, but with those two vehicle malfunctions, we ended up with a 15-driver field, which is... I think it's a good size field for Brazil, for STB. We did start with the possibility of a full field, which was awesome. We ended up with a top 15, which is something that we're pretty happy about here. So it's looking pretty good. And those guys will probably be back for round 2, I'm guessing, and going to do their very best to get their cars running for that round. We are going to be back at this track in November, aren't we, for the finals? Isn't that correct? That's in November? That's far, far, far away. Oh, I see. Maybe that was the secret. Maybe I just gave it away. Maybe only the English-speaking people will understand me, and maybe that'll be all right. Os carros estão começando a alinhar já. E assim que a gente souber qual é a primeira batalha, a gente divulga aqui. So we are doing our best here to translate one another's little talk that we give. I do not understand Portuguese one little bit, so I'm not really able to translate. Eu estou tentando o máximo, traduzir o máximo possível, que não dá para traduzir palavra por palavra tudo que o Ryan fala, mas pode ter certeza que a parte principal da mensagem está sendo transmitida. Guilherme, of course, speaks English, so he understands what I'm saying. He can translate really well, but me, I just I try to get the feeling of what he's saying, which doesn't always work, but we're getting through it. This track, I don't know if everybody understands the level of steepness here at this track. It's really hard to portray it on video. A pista do McSpace, como o Ryan está falando, ele não dá para saber se vocês têm noção do quão íngreme ela é. A descida é muito íngreme, é bem assustador para os pilotos que estão descendo a velocidades muito altas. E é a pista mais desafiadora do SDB, de longe. A gente já teve alguns acidentes aqui. Ano passado, durante os treinos, o piloto Bruno Barr, na primeira volta, ele atingiu uma das paredes e teve que passar a madrugada arrumando o carro para conseguir correr no dia seguinte. Então, nós temos um dos critérios de julgamento, que é estilo, mede o comprometimento do piloto com a pista. E assim, essa é de longe a pista mais difícil de se manter o comprometimento, porque o risco é muito alto. E a velocidade é alta, a pista é muito íngreme
Então, essa é a pista mais difícil do Super Drift Brasil. Enquanto os carros alinham, a gente vai mostrar um vídeo explicando os critérios de julgamento do drift e a gente volta já já. Hi guys, my name is Ryan Lontang. I'm a judge with Formula Drift, and I also judge Formula Drift Japan, and I'm here at Super Drift Brazil, helping to train your judges and judge the competitions that you have here as well. I started drifting in 2006. We started the Canadian series in 2004. I helped a friend of mine start the series, and from 2006 I had a Skyline GTST, started drifting a little bit on some tracks near Montreal where I lived, and I started competing in 2008 for BF Goodrich. I lost my sponsorship in 2010, so I started judging in Canada. 2011, I started judging in Formula Drift USA, and I've been judging in Formula Drift USA since then. And now I get to travel around the world and judge in different series, just like this here in Brazil. So some of the countries I've visited for judging, I've been to Dominican Republic, Brazil, of course, Peru, Qatar. I've been to Belarus, Russia, Latvia, Japan. Did I say Qatar yet? Australia, Thailand. So I've been quite a few places, and I hope to make it more in the future. It's a lot of fun traveling around and meeting all the great people and seeing all the different drifting series and drivers all over the world. So in the Formula Drift style of judging, we have 3 criteria: line, angle, and style. Line and angle are worth 30 points each, and then style is worth 40 points. So that's your total of 100 points. And style is broken down into 2 criteria, and that's fluidity and commitment. Fluidity deals with the rotation of the car in its own axis, so how well the car rotates, how smooth it is, how accurate it is. So if the driver gets the angle, did they get the right amount of angle? Or did they over-rotate and they had to pull some angle out? Or did they not put enough angle and have to put more in? Commitment deals with the forward momentum of the vehicle. So how well a driver is using the momentum to get out to the outside zones to fill the entire course. Line is worth 30 points. Typically, we try to break the track up into 6 different sections that we will score at 5 points each, trying to get that 30-point total. Line, we're looking for how well the driver goes to the outside zones and gets to the inside clips as we lay them out on the course. The drivers that are able to get to those inside clips and outside zones will get a higher score. Another one of the judging criteria is angle, also worth 30 points. Typically, we'll judge the same line spots as angle spots on a track. And at the same time, we're going to be looking for the drivers to have the maximum amount of angle at each of those scored areas. So 5 points, 6 scored areas gives us those 30 points. We want the drivers to maintain angle through all of these areas without slowing down too much. We also want them to not go too fast and not have enough angle. He's loud too. The third judging criteria is style. Style is worth a total of 40 points, which is broken down into fluidity and commitment. Fluidity and commitment are both worth 20 points each. Fluidity deals with how the car rotates on its own axis. So as it's going down the track and transitioning, how well, how smooth, how fast, how accurate are those transitions. It also deals with commitment. Commitment is how well the driver uses the momentum of the vehicle, the throttle, and the overall speed to get through the entire course. Fill all the zones, get to all the clips. You don't want to see a lot of handbrake pulls or throttle lifts. You want to see a lot of throttle usage and carrying that momentum all the way through the track. In a tandem competition, the lead car is supposed to run as close to a 100-point qualifying lap as possible. They have lead goals that they have to achieve. They need to hit all the zones, all the clips, maintain good angle, and pace throughout the entire course. The judges will be looking at any compromises that the lead driver makes in the lead position. If they're offline, they have low angle, or they're not transitioning well, maybe they transition late. All of those things can be considered compromises and are errors. Now the chase car has responsibilities as well. The chase car needs to stay as close to the lead car as possible, so maintain proximity throughout the entire run. So if the lead car goes a little bit offline, the chase car should too. So we will judge how well the chase car mimics, follows, and imitates what that lead car is doing throughout the entire run. In tandem, there are no scores. It's just who does a better job in the lead and who does a better job in the chase. So we'll compare lead run to lead run, chase run to chase run, and that will give us the winner of the battle. So in this run, you can see that the lead driver has a poor initiation. As the car gets to angle, he pulls a little bit of it out and has to reinitiate a second time. Not ideal from the lead driver's perspective. As he's going around the first corner, you can see outside zone 1, marked on the pavement, a yellow box. The driver does not get close to the box, which is not what we're supposed to do. That lead driver is supposed to be up with the back of their car in that box.
Also, his angle isn't ideal. He should have more angle through that first corner while getting into those outside zones. In this tandem battle, watch the lead driver as they get to angle and drive the car all the way up to that first box. They're getting very close to the wall here, which is what they're supposed to do in the lead position. Unfortunately, you can see by the time they get to that second box, they are not filling it. They dropped down a little bit and didn't get all the way up to the wall. But they started off very, very strong, and near the end of the track, they did go nice and wide at the finish line, which is what we were looking for. So they did a great job in that area as well. So watching this run, you can see how the lead driver is using the momentum in the vehicle, no handbrake pulls to get all the way out to the outside zone. The car is settled, no corrections on steering, nice and fluid around that tight little horseshoe, gets back on throttle, and no corrections. The car is really settled, it looks good, it's rotating well. So from the style and fluidity commitment portion of the judging criteria, it is a good run. The lead driver's offline, but the chase driver is still following him even though he's offline. So you can see that he's mimicking his line, his angle. Watch the transition here, how the mimic is beautiful. Look, it's like they're in sync, right? They're moving together, and he follows him all the way to the finish line, even though the lead driver wasn't following. Thanks for watching, everybody. I hope you enjoyed it, and I hope you learned something about judging at Super Drift Brazil. If you have any questions or comments, put them below. We'll try to get them answered for you. We'll get the information out if we can get it to you as soon as possible. I hope to see you again at the next video and at the next Super Drift Brazil event. Voltamos aqui para a transmissão, agora está acontecendo a apresentação dos pilotos para o público. Acho que vale a pena fazer um resumo do vídeo que vocês acabaram de assistir. Então, o julgamento do Qualify ele é feito em 3 estilos. Ângulo, linha e estilo. Ângulo e linha valendo 30 pontos e estilo valendo 40 pontos. Esses critérios eles são analisados durante o Qualify para dar as pontuações. Durante as batalhas, os juízes olham, eles querem que o carro que lidera siga esses critérios, então como se ele estivesse no Qualify, e o carro que está perseguindo ele tem que fazer a melhor mímica possível do carro da frente, inclusive se ele errar. Ele tem que conseguir fazer uma mímica perfeita da linha, do ângulo do carro da frente. E depois, na segunda volta, onde a liderança é trocada, eles esperam a mesma coisa. Então eles comparam liderança com liderança e perseguição com perseguição. So right now they're just doing the driver introduction here for the live fans at the event. Qualifying, of course, took us through what we're looking for in qualifying, which is line, angle, and style. The 3 judges are looking at those individual criteria. And right now we're doing the national anthem, so I should probably be quiet. O hino nacional agora. That is a very nice national anthem you have here in Brazil. O hino brasileiro é muito bonito mesmo. O Ryan está elogiando o nosso hino.
So as I was saying, in qualifying, the three judges, line, angle, and style, looking for drivers to achieve a high level of angle, hit the right line, get to all the outside zones and inside clipping points. And the style portion, of course, is fluidity and commitment. So we're looking for the drivers to be really smooth as they transition from one angle to another, and also be committed throughout the course. So using the throttle until they need to slow down, at which point, of course, they can get off the throttle there. But as soon as they're done slowing down, they should be back on throttle as quickly as possible. Really linear inputs in terms of steering and throttle as well. Get themselves all the way down the hill to the bottom. This is a course that really rewards that commitment, because if you don't have it, you're going to end up way on the inside. You're going to end up on the wrong portion of the track. It's a track that you use a lot of momentum, as it is steep with the big downhill portion, and you can really tell the drivers that are a little bit less confident going through the course. So now the drivers are driving by us. I guess they're going to do a little parade lap and go back to the bottom of the hill. Os pilotos estão dando uma volta na pista, vão voltar para a base. O Ryan estava explicando os critérios de julgamento, ângulo, linha, então o quão próximo os pilotos conseguem chegar do outside zone e dos clip points, dos inside zones, e que o estilo é dividido em dois critérios, na verdade: comprometimento e fluidez. Então o comprometimento vai avaliar o quanto que o piloto mantém o carro acelerado durante a pista, o quanto ele realmente se compromete com o traçado em dar o seu melhor, e a fluidez nas transições. Então quando ele sai de um outside zone para um inside zone, o quão fluida é a transição dele nesse momento. E aí vocês ficam aí com imagens da pista, os carros passando. O carro azul que acabou de passar é o novo carro do Matheus Sartor, que corria com um Chevette vermelho até ano passado, agora ele está com um S14 azul, estreando seu carro no campeonato. So there are quite a few new drivers this year in the series, ones that we haven't seen in the past. We have the Drift Viking that just went down the hill in his E36. He's pretty new this year. We also have one gentleman we call Japa. His last name is Kuriyama. And all the drivers are giving us a little hello by revving their engines. Aí o carro do Rafael Maioca. O Lúcio Turossi. Ali o Mustang do Barion, o André Bueno. O Gustavo Koch. E o que o Ryan estava falando é que nessa etapa, nesse ano a gente tem muitos pilotos novos que nunca correram na SDB. Tem o Guilherme Lima, que está correndo num Chevette cinza. É um piloto de 22 anos que nunca tinha participado de um campeonato, apenas alguns eventos menores de drift, algumas apresentações. Rafael Pontes foi aluno do João Barion, numeral 88, está correndo com uma BMW E36, de 27 anos. Ele veio no treino livre de Piracicaba do ano passado e foi convidado pela equipe da Super Drift Brasil a concorrer na categoria profissional. Então essa é a primeira vez dele correndo profissionalmente no campeonato. Michael Kuriyama, conhecido como Japa, também com uma BMW E36. Ele tem 32 anos e está estreando aqui no SDB. E Guilherme Vieira, numeral 90, está correndo com S14. Também é novo aqui no campeonato. Ele tem já 2 para 3 anos, está acompanhando o drift. E essa figuraça aí, ó, vai correndo, ó. Vai. Hello, thank you. Vamos lá, pessoal. Então, na primeira a gente tem o Diego Iga, que vai descer sozinho, porque a gente tem um WO nesse momento, por isso que o Iga desce sozinho. O Iga foi o campeão do ano passado, foi campeão, inclusive, do Mega Space, quem venceu a última etapa aqui. Lembrando que a gente está na abertura do campeonato e a gente faz também a última etapa aqui no Mega Space em 2000.
posicionado lá embaixo. Então vamos lá. Deixa eu explicar rapidamente para quem não estava aqui na hora do treino classificatório. O que é importante nesse momento? Tudo aquilo que faz pontuar no drift. Linha, ângulo. Deixa eu mostrar para vocês na pista, para vocês terem ideia. Por exemplo, largou, ao lado oposto, fez a primeira curva para a esquerda, tem uma barraca da Monster, todo mundo consegue ver lá. No solo tem uma pintura em retângulo. A traseira do carro tem que passar ali. É a zona que a gente chama, né? Zona externa. Vem aqui, tem outra marca no solo aqui, ó. 2. Faz a curva para a direita e um cone ali, tá vendo? É o clipe on. Então no clipe ele tem que passar o mais próximo com o para-choque dianteiro ali. Quando virar para a direita, vai ter uma outra zona, né? Que é a terceira, que não dá para vocês verem daqui nem eu. E a quarta lá na mureta. Qual é a diferença da primeira para a quarta? Que lá está muito próximo da mureta. Olha o Iga aí, o Iga vai descer sozinho. E depois a gente tem mais um clip point. Mais um clip point. All right, so our first driver up is Diego Higa. Diego está subindo, como tem 15 pilotos, o Diego ficou em primeiro na classificatória, então ele vai fazer a volta sozinho, ele automaticamente vai para as quartas. So this is a bye run. Diego is the first place qualifier, and since we only had 15 drivers qualify, he gets a bye run, and we will get him down the hill here right away. So take a look at his run. I'll give you a play-by-play as we go through. So there is a cone at the top of the hill where they need to be initiated by, but of course Diego is initiated way before that. Coming down outside zone 1, right rear tire immediately directly onto the rumble strip. Perfect line there. Really great on outside zone 2. He was about on the second hash mark on inside clip 1, so could have been a little tighter there. Great job on outside zone 3, which is a pretty scary spot. We had to move some of those tires yesterday to give them a little bit more room. There's a long stretch here from outside zone 4 until that long sweeping right-hand corner, and then they come in for inside clip 2, which is a really hard one to get, but Diego did a great job on that one. So the only thing he could have fixed a little bit was inside clip 1. No judging for this one because he automatically wins on this one. Como o Diego já foi para as quartas de final automaticamente, ele não precisava fazer drift nessa volta, foi uma opção dele. Como o Ryan falou, ele foi muito bem em todos os outside zones. O único ponto de melhora seria no inside zone 1, que são aquelas, vocês estão vendo agora, são essas 3 listras. Ele poderia ter chegado um pouco mais perto, mas tirando isso a volta dele foi muito boa. Muito comprometimento, ele não hesitou em nenhum momento. Mesmo no outside zone 3, que é a parte mais perigosa, porque a pista é muito íngreme, a velocidade é muito alta e corre o risco dele bater na parede, o Diego não hesitou. Boas transições, bom ângulo, uma ótima volta. Yeah, that was basically a practice lap for Diego. He got to go out there and see how the track feels now. Maybe it might have changed a little bit from earlier. The weather's pretty consistent here. It's been cloudy on and off today. There was supposed to be rain, but it looks like we're avoiding that today. So really nice, beautiful day here at Mega Space. The town that we're in right now, Santa Luzia? A cidade de Santa Luzia, isso. Santa Luzia is where we are. It's close to Belo Horizonte. So we are about, 8 hours north of Sao Paulo here, right? Isso, 8 horas de São Paulo. East? Northeast? Northeast. Yeah. Northeast, yeah. So we're far inland from the coast. When I say far, I don't really mean that far. You could go way further in. Brazil is a massive country, but northwest. Okay, I flew in, so I don't even know where I am. But these guys had to drive. Yeah, it was 700 to 800 kilometers, something like that, from Sao Paulo. It's a beautiful track. It's one that I think everybody that I've posted about it, and people are going wild for this track. We'd love to see a lot more drivers internationally come here and try it, as a lot of them have shown interest in coming here because it is a very unique track for drifting. O Ryan tá falando que ele postou nas redes sociais dele a pista e que muitas pessoas de outros países demonstraram grande interesse em vir correr aqui, porque é uma pista diferente de tudo que existe no mundo inteiro. Essa descida e as curvas é realmente única. E mais cedo ele falou que o Diego escolheu correr, fazer drift nessa volta, né, e não passar reto. Provavelmente para sentir a pista novamente, ver se mudou alguma coisa, mas como o clima está bem. Our first battle, Turossi versus Trindade. A Chevette versus a Mark II.
that little Chevette is deceiving. You'd think that the Mark II would be able to keep up, but even though the Chevette is underpowered compared to the Mark II, it's a lot lighter. And are we going to have a contact here? Oh, slight contact. But I think a big crash was averted there. That was a good job by Trindade. O Luz Turossi poderia ter sido bem pior. Eles conseguiram manobrar bem para fazer o menor impacto possível. Mas a volta estava muito boa, né? That was really in the front. Torossi had a great lead run. He was doing what he was supposed to in the lead, and he was still managing to build a gap on Trindade. O Torossi fez bom papel de liderança. Ele conseguiu manter uma distância do Trindade. O Trindade, mesmo com um carro mais forte, não conseguiu manter a proximidade, mas infelizmente rodou e... So Torossi in the lead is going to be beating himself up now for making that mistake, because he did have an advantage there. He was looking really good coming down the hill. He was filling the zones. Look at the angle he's pulling through outside zone 1, and then he transitions down for outside zone 2. Might have been a little bit off the wall there, but you can see Trindade is having a hard time trying to catch up to him. I try to tell the guys in the drivers' meeting, concentrate on what you're supposed to do in the lead. So they're doing their best, but you can see here that Torossi just got a little too anxious on that transition and lost control. Sim, o Turossi estava fazendo bom papel de liderança. Ele estava conseguindo manter uma bolinha, bom ângulo, mesmo estando pouco distante do inside. Da inside zone. E agora, se o Trindade não rodar, ele leva melhor. Yeah, so now Trindade looking at his run, all he needs to do in the lead position is put together a good lead. He needs to not spin, not make any mistakes, not zero out, and he should have an easy ride into the top 8, right? Because right now, Torossi has a big error in his lead. So comparatively, we're going to look at lead to lead. Definitely, if Trindade can put it together here, he'll have an advantage. Começou a segunda volta. É só o Trindade não rodar e não cometer nenhum erro que ele passa. Beautiful job by Trindade so far. He's going to be off of inside clip 1 by quite a large margin, but did a good job at the top of the hill here. He's not filling the zones as he should, and this is something that happens sometimes. The drivers get a little bit anxious, maybe a little bit nervous in the lead position. But you can see that in the chase position, Torossi is making some mistakes. He's straightening up and fighting to try to stay within proximity. So, and he does straighten there before the finish line. So comparatively, looking at lead to lead and chase to chase, Trindade put together a lead run. Torossi spun on his. So Trindade has the advantage there in the Mark II. And then on the chase run, Trindade did not have the opportunity to put together a chase run, but Torossi did. Torossi did have, there was a distance between them. They weren't super close together, and he did make some mistakes. Right in front of us here before outside zone 3, he straightened a little bit, so there will be some errors on his part. Sim, o Ryan tá falando que o Turossi perseguindo, o Trindade cometeu alguns erros. Ele alinhou. He straightened right around outside zone 3, so as he was coming down there. Na outside zone 3, e no final ele alinhou também no final da linha. Provavelmente, como o Trindade não rodou, ele já sabia que não ia conseguir passar para as quartas de final, então parou de fazer o drift. So Trindade goes. Yes, so the judges have voted, and we voted that Trindade should move on to top 8. Trindade continua, vai para as quartas de final e o Turossi foi eliminado. So now looking at our next battle, who do we have up next? We have Japa. So that is Kuriyama. He's driving the BMW E36, the dark blue one. It has some really nice wide body fenders on it that were custom made by one of his friends. Really cool guy. And Kuriyama is going to be going up against Sartor. Now Sartor is in a new car this year. O Sartor tá com carro novo. S14? It is an S14. He used to drive a Chevette, just like Torossi. Chevette vermelho. But this year, he's moved up to an S14, and it's a nice-looking S14. He looks confident in practice. Saiu dos carros nacionais, foi para os carros importados.
Yeah, so this is going to be his first battle in the car, though. So we're going to see how well he's able to adapt to this new chassis. In practice, he looked good. He had a couple of mistakes that he made, but getting used to a new car. I think this is his first real test session with it. O Ryan tá falando que o Sartor tem que se acostumar com um carro novo, com um chassi diferente, mas durante os treinos e a classificatória ele foi bem. Então provavelmente o processo de adaptação tá sendo fácil para ele. Now. Yeah, so Koriyama is driving that E36. I don't see him yet. We see that Sartor is coming up the hill. O Japa ainda não apareceu na BMW E36. Koriyama, which if you have ever been up to Ebisu and you've been on the train, you'll remember Koriyama Station. That's what I always think of when I hear his name. He did live in Japan for, I think, 10 years is what somebody told me. And he learned how to drift in Japan. So he's got a lot of practice over there. And you can tell he's got a Japanese style of driving. The way that he transitions, how aggressive he drives. I'm really interested to see how he's going to do in tandem. O Ryan tá falando que o Japa morou 10 anos no Japão e aprendeu a fazer drift lá. Então ele consegue notar no estilo de pilotagem dele o estilo japonês, então na forma como ele faz as transições, e ele está muito curioso para ver como ele vai se sair nas batalhas. And we have some breaking news. Sadly, Koriyama's car is broken and he's not able to come to the line. O carro do Japa quebrou e ele não vai conseguir correr. So then Sartor goes. Sartor, on his maiden voyage, his first competition in this car, his first battle is going to get a bye run. So he's going to come down the hill now, and he'll go ahead with the win. Então Sartor passa direto para as oitavas. Essa volta não vale nada. Assim como o Diego, a opção dele foi fazer drift, provavelmente para sentir a pista e ter mais uma chance de treino antes da batalha. So that was Sartor's bye run. He could have done better on his bye run. Of course, he doesn't have to do well at all. It's really just for him to go and prove that his car works. Foi a melhor volta do Sartor, mas como eu disse, não valia de nada. Então, se ele fez uma boa linha ou um bom ângulo, não importa agora, já que ele passou direto para as quartas de final. So down at the bottom of the hill, we have Guilherme Lima waiting. He's driving a Chevette himself. It's a nice gray Chevette, and he'll be going up against João Barrion in his 60. Is that a 65 Mustang? Yeah, 65. 65 Mustang. So they're coming up the hill now. Agora a gente tem Guilherme Lima no Chevette cinza contra João Barrion no seu Mustang Fastback 65. We are not going to hear that Chevette at all because that Mustang is so loud as it comes by us here. A gente não vai conseguir ouvir o motor Chevette porque o Mustang, o barulho do carro do João é muito alto, o V8. The Chevette doesn't make a lot of noise to begin with, but it's really going to be drowned out by that Mustang. So this is João Barrion, everybody. If you are not familiar with him, he is coming to Formula Drift US, and that round one, of course, is next weekend, and he will be driving a Corvette Z06. Z06? Yeah. Para quem não estava no começo da live, a gente falou, para quem ainda não sabe, o João Barrion, final de semana que vem, vai correr na Fórmula D, na D1, que é a categoria principal que eles têm lá. Pela primeira vez com Corvette Z06. Yeah, so the Z06 is the aluminum chassis. It's a brand new C7 actually. It's a very new car with a 650 horsepower supercharged LS. I don't know what they call it in that car. 650 cavalos, com motor supercharger. É carro muito novo. E as expectativas para a estreia dele na FD estão altas. So he's here this weekend. He said he's flying to California tonight
to get there from Monday, and then he's going to go practice with his new Corvette, and he's going to try to get comfortable with that car before next weekend's Long Beach opening round of Formula Drift, which is a dangerous round. It's walls everywhere. It's a scary, scary track. So he wants to be sure that he's as comfortable as possible. E foi dada a largada, João Barião versus Guilherme Lima. O João vem liderando. Uma boa linha e um bom ângulo. Ele conseguiu chegar bem perto dos dois primeiros outside zones. Foi muito bem no inside clip 1. O Chevette não está conseguindo acompanhar, ele passou um pouco mais longe. Muita fumaça do carro do João. Ele fez o outside zone 4 perfeito. O Chevette, infelizmente, vai ficando bem para trás. E fim da primeira volta. Acredito que com uma vantagem para o João Barião. That was a big David and Goliath battle. I think you're going to see that it's going to be hard for Joao to follow him because his car is so much slower than Joao's. But Joao did a great job in the lead position. He did a good job on the outside zones, got pretty close to the clips as well. He did everything that we were looking for. He's very aggressive on the throttle, so you can hear all the way through the run, max throttle everywhere. It's very easy to tell when you're on and off throttle in that car because it is so loud. So Joao did not cut any corners. You can see outside zone 3 there, which is a scary zone because you're throwing it at that wall, and beyond the wall are all those rolls of tire rubber back there that can be very scary if you get too close to those. So he did a great job in the lead, and it looks like our friend in the Chevette, Guilherme Lima, is going to have his work cut out for him now that he moves into the lead position. O Ryan falou, o João realmente foi muito bem em todos os critérios na liderança. Ele conseguiu fazer uma bolinha, um bom ângulo. Ele atingiu a maioria dos outside zones e dos inside clips muito bem. E que agora vai ser difícil para o João fazer a perseguição do Guilherme Lima por causa da diferença de potência entre os carros. Então o carro do João é muito mais forte do que o Chevette. Ele vai ter um trabalho difícil para conseguir se manter atrás do Guilherme Lima. Vamos ver como é que isso vai acontecer. So it sounds like Guilherme Lima is taking a 5-minute competition timeout right now, and they're down there timing him to make sure that he finishes his whatever work he needs to do to the car in those allotted 5 minutes. O Guilherme Lima pediu 5 minutos para fazer manutenção no carro, então a gente vai ter uma pausa agora enquanto ele termina de ajustar. E o intervalo tem o prazo de 5 minutos, então se ele não conseguir arrumar o carro nesse período, o João Barião segue para as quartas de final sem a segunda batalha. Consegue fechar? Tu consegue fechar naquele carro cinza? Quem é de Betinho, hein? Quem é de Betinho? Ele mudou agora, tá no replay. Ah, não precisa, já. And it looks like Guilherme Lima is ready to go. O Guilherme Lima conseguiu arrumar o carro, eles já estão subindo. Vocês estão vendo agora o replay da primeira volta. Both cars are Estamos coming ao up the vivo. hill. Yeah. Os dois estão subindo. Vamos ver como é que o João vai sair perseguindo agora. Ele vai ter que ajustar a potência do Mustang para conseguir se manter atrás do Chevette. Como o Ryan estava falando, o João, o comprometimento dele com a pista é muito grande, então ele está acelerando quase o percurso inteiro e ele não vai poder fazer o mesmo atrás do Chevette. Então vamos ver o que vai acontecer. Super Drift Brasil. Here we go. E aqui vem eles. Muito bem no Outside Zone 1. Também os dois atingiram muito bem o Outside Zone 2. O Chevette está fazendo uma ótima linha.
Passou um pouco longe do inside clip 1, fora do outside zone 3, o João ainda conseguiu acertar. Agora indo para o outside zone 4, muito bem feito, os dois fizeram uma linha muito boa. O Chivete está fazendo um ótimo trabalho, o João conseguiu manter a proximidade sem avançar demais. E rodou, mas depois do final da volta, depois daquela linha branca, então ele não perde pontos por causa disso. What do you think? Great job by both drivers. Guilherme Lima did an amazing job in the lead, considering the amount of pressure that he was under with that loud V8 directly behind him. But you have to give props to João Barrion for being so composed in the chase position. He was very close to Guilherme Lima, despite having clearly more power and more speed in the car. It didn't look like he was fighting behind him. It actually looked very comfortable, and he did a great job making it look easy in the chase position. And but both drivers did a great job. Guilherme probably missed a couple of clips and zones that he should have gotten closer to, but overall did a great job in the lead. Sim, o Ryan falou, os dois fizeram um ótimo trabalho. O Guilherme não atingiu algumas zonas, né? Mas em geral a volta foi muito boa e ele ficou surpreso com a perseguição do João, porque ele fez parecer muito natural e muito fácil. Ele não teve problemas com a diferença de potência, por causa ser mais forte, ser mais rápido. Ele fez bem natural, fez uma boa perseguição e agora a gente aguarda o resultado. Yeah, so all the three judges spoke to one another after making our call, and we all decided to go with João Barrion. He did a much better job in the chase. O João Barrion passou. And a great lead. Ele conseguiu fazer uma perseguição melhor e a liderança dele foi muito boa também. Então o João Barrion passa para as quartas de final. And next up we have Gustavo Koch and Rafael Maioca. Agora Gustavo Koch e Rafael Maioca já foi liberado. Gustavo Koch liderando. Atingiu o outside zone 1, outside zone 2. O Rafael Maioca ficou um pouco fora, mas está conseguindo perseguir bem de perto. Inside clip 1, os dois foram muito bem. Não atingiram o outside zone 3. Outside zone 4, o Koch conseguiu dar uma distância do Rafael Maioca, então provavelmente ele vai levar uma vantagem nessa volta. Termina a primeira volta de Gustavo Koch e Rafael Maioca. So Gustavo Koch in the lead position, he's been very impressive this weekend. He was telling me that he's had a lot of seat time lately and his driving has improved significantly. It's really great to see the drivers this season stepping it up. Gustavo did a good job from the beginning. He was in outside zone 1, but he could have been a little bit deeper. Great job on outside zone 2. Got pretty close to inside clip 1. And outside zone 3, unfortunately, he pretty much missed it altogether. Yeah, he did not get close to it, so he was quite a bit off the wall. Didn't even get a tire in the box, really. But at that point is where Rafael fell off. He went a little bit wide after that zone and was never really able to catch up. The car straightened up a little bit in the chase, and then he lost his proximity to Gustavo at that point. Yeah, and then as they go down the hill, you can see that from that point on, Rafael was making some corrections in the chase. He was trying to adjust to try to stay close, but he just couldn't. He was on a tighter line, and before the finish line, he actually straightened up. So you have to wonder if there was a mechanical error there, maybe like a break or something that happened, because Rafael just called a competition timeout. So he's in his pit area right now. His 5 minutes? Yeah, so Gustavo is at the line kind of waiting at the bottom of the hill, and once Rafael is done with whatever mechanical or whatever it is that he needs to fix, whenever that gets done, he'll get out to the line and then they'll come up the hill to the start line. Sim. O Ryan falou, como a gente pôde ver, depois do outside zone 3, o Rafael ficou um pouco mais para trás, ele deu uma alinhada, o Gustavo Koch conseguiu obter uma distância maior do Rafael, e agora lá embaixo ele pediu 5 minutos também, então a gente não sabe se foi um problema mecânico do carro dele ou se foi realmente... essa não foi a causa, né? Se a volta estava... Se o carro estava tudo bem, agora a gente vai esperar os 5 minutos, ver se ele consegue arrumar o carro. E o Gustavo Koch está esperando ali, enquanto o Rafael termina de fazer os ajustes.
Rafael had a great move today in qualifying. He actually scraped his bumper in outside zone 4. É verdade. O Rafael no outside zone 4, o outside zone 4, desculpa. Ele conseguiu fazer uma linha tão rente ao muro que ele só danificou a plotagem do carro dele, ele não amassou. Ele só danificou a plotagem, ele deixou a marca dele ali durante o Qualify. Então, looks like they're both ready and they're coming up the hill. O Rafael tá pronto, o carro dele tá pronto, os dois estão subindo, agora o Rafael vai liderar. E vamos ver como ele se sai e como o Gustavo Koch se sai agora na perseguição. So now Rafael has to really step it up in the lead position. This is his opportunity to show how great he can do in the lead. He does have a couple of opportunities where he can improve on Gustavo Koch's lead run. Outside zone 1, if he got out further to the rumble strip, outside zone 3 especially, he could definitely do a better job in outside zone 3 if he even got a tire into the box. So he does have some opportunities to do better, and let's see how he does. Foi dada a largada. Atingiu o outside zone 1, alinhou. Agora no outside zone 2. E provavelmente não vai continuar a volta. Ele está descendo sem fazer drift. O Gustavo Koch ainda está conseguindo manter o drift atrás do Rafael. Então o Gustavo Koch passa para as quartas e o Rafael Maioca é eliminado. So it seems like whatever mechanical issue had kind of arisen at the end of Rafael's chase run reared its head again in his lead run. And you can see here he wasn't able to get all the way out to outside zone 1. Immediately, it looks like it might have been something like that. I'm just making a guess here. I could be wrong, but the fact that he shut down right after outside zone 1 and just coasted down the hill makes it look like there was something wrong with the car, and he just thought that either it was safer to shut down for the car or for the track itself, you know? Tem uma probabilidade grande que o motivo do Rafael ter parado depois do outside zone 1 de fazer drift e ter descido dirigindo é que ele sentiu que o carro dele não estava bom por conta do problema que ele teve na primeira volta, então talvez ele tenha achado mais seguro não continuar fazendo drift. Nós não temos certeza se essa foi a causa ou se realmente ele errou e decidiu não continuar. Mas de qualquer forma, Rafael eliminado e Gustavo Koch passa para as quartas de final. Yeah, that's right. Gustavo Koch gets the win from all three judges, and Rafael Maioca will end his day today in top 16. And next up, we have Andre Bueno leading G. Vieira. I don't know his first name. Is it Guilherme? Guilherme Vieira, yeah. Agora a gente tem André Bueno no seu 350 350Z. Yes, V8, Camaro 350Z. V8. Yeah, I assume. I don't No know. seu 350Z amarelo com motor V8 de Camaro. E Guilherme Vieira, piloto novo aqui na SDB. No seu S14. Yeah, S14 and the Vieira driving. Here they go. André Bueno vem liderando, o carro dele é muito agressivo. Atingiu o outside zone 1 e 2, ele consegue manter uma distância do Guilherme Vieira. Guilherme Vieira alinhou ali depois do outside zone 2. E André Bueno aumentou a distância entre os dois. Está fazendo em geral uma volta melhor. E o Guilherme Vieira parou ali depois do outside zone 3. Provavelmente teve um problema mecânico. Provavelmente quebrou o carro dele. So a clear advantage there from Andre Bueno in the lead position, yeah. And then it looks like as Vieira came down the hill, he had a mechanical issue with the front. I don't know what side it is, if it's the front right or the front Como left. vocês podem ver no replay aí, o Guilherme Vieira alinhou. Passou pelo inside clip 1, ele não conseguiu atingir. Agora no outside zone 3. So this looks like the scary moment right here where he goes really, really wide out to the wall. He doesn't actually make contact with it, but he came close. Ele chegou muito perto da parede e alinhou. Looks like a suspension piece, perhaps front right, broke. And he lost kind of control of the front end at that point and managed to keep it off the wall, but clear disadvantage for him. He'll have an incomplete in the chase position, whereas Andre Bueno in the lead position did a pretty good job and kind of got
close to all the zones. You know, he did what he was supposed to do in the lead position. Wasn't a perfect run, but definitely much better than the chase run in this situation. So we're just going to have somebody drive down to that area where the wall contact almost occurred and just check to see if there's Agora a anything on the pista está track. fechada, o carro de apoio vai lá checar se ocorreu uma batida ou se alguma peça do carro caiu. Os juízes estavam falando aqui que provavelmente ele teve um problema de suspensão, por isso que ele chegou muito perto da parede. Ele conseguiu evitar a colisão, mas não conseguiu continuar fazendo drift. Mas independente disso, até esse momento o André Bueno fez uma volta muito boa. Ele atingiu a maioria dos inside zones, dos inside clips e dos outside zones. Uma volta muito boa. Ele conseguiu manter uma distância do Guilherme Vieira. E agora a gente espera a notícia se ele vai conseguir correr a segunda volta. Ele teve um problema no motor, então o Bueno passa para as quartas de final. O Guilherme Vieira é desclassificado. So our track staff's down there right now getting a visual confirmation that there is nothing wrong with the track. We don't have really an idea what they're saying at the moment, but we will get a confirmation from them shortly. Just want to make sure there's no oil or anything, any parts or anything like that on the track. And we'll get started once we get confirmation. Sim. Não encontraram nada na pista. A pista vai ser liberada em alguns momentos e o André Bueno vai fazer a sua volta sozinho e passa para as quartas de final. All right, so we're getting word that it was a pretty bad mechanical issue with Vieira's car, and it sounds like he has forfeited. And Andre Bueno will come down the hill. Just has to prove that his car works in this situation, and he will move on. André Bueno optou por não fazer drift, poupar o carro dele para as quartas de final. Ele faz a volta. E agora a gente vê ali embaixo a próxima batalha. Parece que é Bruno Bar. Bruno Bar e Luciano Azevedo já estão alinhados lá embaixo para subir e fazerem a próxima batalha. So next up we have Brazilian YouTube star A nossa estrela Bruno Bar brasileira do YouTube, Bruno Bar, going up against the E36 of Azevedo. What's his first name? Luciano Azevedo. Bruno So Bar that would be contra the a next tandem. BMW E36 do Luciano Azevedo. They're at the bottom of the hill near the pit area, and they're ready to head up the hill to the start line right now, just getting the other cars out of the way. And as soon as that's done, we'll get them up to the top and start their battle. So we should have Bruno leading first, I believe, in this situation. Bruno qualified 7th, and Azevedo qualified 10th. So Bruno is in the 350Z. And I wasn't joking, he is a pretty big YouTube sensation here in Brazil. He has a pretty big following. He's really helping the drift community by not only competing, but really highlighting drifting for, promoting the sport here in Brazil. He's a pretty wide open, bright and bushy-tailed guy. He's always excited and happy with a big smile on his face. He had a slight crash here last year. I believe it was in qualifying, but... Oh, practice it was. Okay. It was his first run of practice, and he came down and hit the wall. But he fixed the car and came out and kept driving, and pretty impressive to see him in that. It's basically a stock 350Z engine. It's a VQ35. It's pretty loud, but he doesn't have any kind of forced induction on the car. Yeah, he wanted to add a twin turbo system to the car, but it hasn't been done yet. So he's still running a stock VQ. Ele ia colocar o biturbo no carro dele para a primeira etapa da SDB, mas não deu tempo. Então ele ainda está com o carro praticamente original. A gente espera que para a próxima etapa ele já tenha Here they go. colocado o biturbo e aí vem ele. Bruno Bar vem liderando na primeira volta. Atingiu bem na ponta o outside zone 1, ele conseguiu preencher mais o outside zone 2. Muito bem no inside clip 1. Luciano consegue manter uma proximidade dele.
mas o Bar consegue manter uma distância. Agora o último, Inside Clip 2, fim da primeira volta. So, good lead run from Bruno Barr here. He filled the zones, got close to the clips, didn't get, right up to them, but did a pretty great job overall. Azevedo, who is a new driver to the series this year, was not competing previously, is doing a good job of adapting. This is the first time I've seen him in tandem competition. You can see he's not fully following the lead car. He's not super close to the lead car, but he's doing a pretty good job of mimicking him at a distance. So he's putting together a good fight. You can see his angle's not quite as much. Bruno there just below the second hash mark, so definitely not the furthest away from that clip, but could be a little bit closer. Dipped his tire into that box outside zone 3. Azevedo kind of missed it there, but is still trying to maintain that proximity. He's running slightly less angle, maybe a tighter line in some areas, but is doing his best in the chase position. Could be closer, could be doing better in the mimic, but not bad for his first tandem battle here. O Ryan tá falando, é a primeira vez do Luciano Azevedo correndo com a gente, então ele está em processo de adaptação, mas mesmo assim, mesmo mantendo uma distância do Bruno Barra, ele fez um bom trabalho de mímica, ele conseguiu imitar as transições e o ângulo do Bruno Barra, mesmo que à distância. Alguns outside zones e inside clips ele não preencheu tanto quanto o Bruno Barra, mas em geral foi uma boa perseguição, dado que é a primeira vez dele na pista e que o Bruno Barra já é um piloto mais experiente no campeonato. Agora a segunda volta, o Luciano Azevedo vem liderando e o Bruno Barra na perseguição. Now it's Avezeda's turn to lead, so it's going to be up to him now to hit all those zones, run with good angle, get close to the clips. He's going to have to try and impress us now because Bruno did a pretty good job in his lead. So now Bruno in the chase, on the other hand, is going to have somebody that he needs to get really close to and maintain that proximity throughout the run. Foi dada a largada. Bem perto do Bruno Barra. Luciano Yeah, Bruno got himself in a weird position. O Bruno Barra conseguiu manter uma proximidade, mas ali no outside zone 2 correu uma certa confusão. Ele teve que dar uma alinhada para não atingir o Luciano Azevedo. Agora outside zone 4, o Luciano Azevedo preencheu bem, o Bruno Barra foi um pouco mais distante. O último ponto de julgamento, inside clip 2. Nenhum dos dois conseguiu atingir. Uma volta duvidosa. Os juízes estão aqui discutindo. Foi realmente... O Bar veio muito colado no Luciano Azevedo, muito bonito ali no outside zone 1. Aí como vocês estão vendo. Só que aí ele vai mais pra frente do que deveria. Ali a transição ficou meio estranha. Yeah, Bruno got himself confusão no outside zone 2. In a weird position there from outside zone 1 to outside zone 2. Straightened up. Wasn't really doing what he was supposed to in the chase position. Transitioned early here as well. Azevedo did a pretty good job in his lead position, actually. He may have done as good as Bruno did in his lead. So if you can see, he's getting out to the zones where he needs to be. He's got angle throughout the course. Bruno, on the other hand, was being very aggressive. He was trying to be very close, and he made some pretty significant mistakes while doing that. You can see he's on a different line here, cutting quite a bit on the inside to catch up to Azevedo. And speaking with the other judges, I think they're going with a one more time, and I think that it's going to go one more time. It's basically all three of us saying the same thing. Os juízes declararam um empate. Eles vão ter que dar... Yeah, it'll be a full set of battles, full set of runs, one full battle. Novamente, o Bruno Barra na liderança fez um ótimo trabalho. O Luciano Azevedo na perseguição não conseguiu acompanhar tão bem, mas também na segunda volta, o Bruno Barra, mesmo mantendo a proximidade, ele fez umas transições um pouco antes. Ele teve que alinhar alguns momentos para não atingir o Luciano Azevedo, então ficou um julgamento bem complicado. Eles decidiram dar duas voltas a mais para ver como eles se saem. Então os carros estão alinhados lá embaixo, daqui a pouco eles sobem e a primeira volta o Bruno Barra vem liderando. It comes down to comparing mistakes in the lead and chase position. In the lead position, they were actually pretty similar. Looking at the chase runs, Azevedo was further behind. He wasn't as close. He wasn't as aggressive.
but he didn't make any real mistakes. He was mimicking pretty well. He was almost in the same line throughout the majority of the course and did a good job of mimicking despite not being right up on Bruno. Bruno, on the other hand, was trying to be super aggressive and made mistakes where he straightened up a couple of times and made some ugly moves. So we think it should be a one more time based on both leads being similar and the chases having different errors but coming down to kind of the same outcome in the chase position. They both made errors. They both can do better. So, yeah. And what I love about this competition, about this series, is that they're doing it one more time and they didn't stop to get new tires. They're just going right back to the line, and here we go. I love it. E foi dada a largada. Bruno Bar liderando. Outside Zone 2. Também os dois preencheram bem o Outside Zone 1. Muito preencheram bem o Outside Zone 2. Inside Clip 1 também. O Bar consegue aumentar um pouco a distância. Agora o Luciano Azevedo se aproxima. Muito boa a perseguição do Luciano Azevedo. Acho que mais próxima do que na primeira vez que ele foi como perseguidor. Uma boa volta em geral. Great job by both drivers. Bruno looks like he really stepped it up. He's getting out to the zones, using his angle all the way throughout the course, helping it to slow him down in some of the key areas where he needs to slow down. But Azevedo really put on a show here in the chase position. He's not super close, but he's mimicking. He's not cheating anywhere throughout the course. He's a little bit behind, but he's watching what Bruno's doing, and he's matching what he's doing at a slight distance behind him. So I'm really impressed with Azevedo being able to put together these good runs. In practice, he wasn't running this good. It seems like competition brings out the best in him. It's true. It's like watching him. He was getting progressively closer throughout the run. As you can see towards the finish line, he actually got within a couple of car lengths, so very impressive. O Ryan tá falando que essa segunda volta do Luciano Azevedo na perseguição foi como a primeira, mas ainda melhor. Mesmo com a distância, ele conseguiu fazer uma mímica perfeita do Bruno Bar. Ele conseguiu chegar mais perto do que na primeira volta. E o Bruno Bar também na liderança fez um trabalho melhor. Ele atingiu melhor os outside zones e os inside clips. Então, em geral, foi melhor para os dois pilotos. Agora eles estão subindo e vão para a segunda volta com o Luciano Azevedo liderando. So Bruno needs to clean up his chase run now. He needs to not make the mistakes that he made in the first run. O Bruno não pode repetir os erros da primeira vez que ele fez a perseguição para conseguir levar essa. So he needs to focus on staying in drift, not straightening out, following the line that Azevedo lays down in front of him. And really showing that he can mimic what Azevedo is doing and maybe give up a little bit in proximity and avoid straightening up like he did last time. E aí foram liberados. Teve que diminuir um pouco a velocidade. O Luciano Azevedo atingiu bem os dois primeiros outside zones. Muito boa perseguição do Bar agora, manteve a proximidade, fez a transição junto com o Luciano Azevedo. Yeah. O Luciano Azevedo deu uma alinhada ali no outside zone 4 e a gente vai ver como isso vai refletir na decisão dos juízes. Aí vocês estão vendo o replay. Eles passando aqui na direita no primeiro outside zone. Bruno Bar manteve uma proximidade muito boa. So let's look at this replay now. Bruno started off missing outside zone 1. He was a little bit on the inside. Gets himself back together for outside zone 2. Azevedo did a great job on inside clip 1. Azevedo missed outside zone 3. Bruno followed him in this position, but this is where it falls apart for Bruno. You can see Azevedo getting out wide to the zone. Bruno's on a much tighter line on the inside. Look at that. Azevedo did a great job. Bruno straightens up completely, drives straight for a significant amount of time, and then reinitiates, and again, on the wrong line, very much on the inside,
trying to catch up and trying to make up that proximity with Azevedo. But Azevedo, completely unshaken in the lead position, did exactly what he needed to do. He got wide on outside zone 4, where Bruno was not able to get wide there. So it looks like, from my perspective at least, I'm going to have to give the win to Azevedo, because he did a much more consistent job in the chase, and he did a very good lead run, maybe even better than what Bruno did in his lead run. Bruno just got a little bit too greedy going to outside zone 4 and ended up on the inside significantly and had nowhere to go, so ended up straightening up. Segundo a análise do Ryan, no outside zone 4, o Luciano Azevedo conseguiu preencher. O Bruno Barra, ele veio muito por dentro e passou muito longe. Ele não fez a mímica do Luciano Azevedo e acabou errando, e depois ele alinhou por um tempo muito longo. Então os juízes estão discutindo agora, mas o Ryan já deu uma pista da decisão para ele. Quem levou melhor foi o Luciano Azevedo. We're just looking at the error that Bruno made. The fact that Bruno straightened completely, and it might be hard for the fans that are live here to see it because it might be behind that hill right there. I had to give the win to Azevedo because he did a great job in the lead and he did a great job in the chase. Yeah, Bruno ended up straightening and drove straight for a significant part of the track, unfortunately. And I just can't overlook that, looking at that much of a mistake, that much of an error. He really put his car in the wrong place, and unfortunately, it cost him the battle. Então os juízes tomaram a decisão. Luciano Azevedo passa para a próxima. Embora o Bar tenha conseguido manter uma proximidade muito boa do Luciano Azevedo, no papel de perseguidor, ali no outside zone 4 ele foi muito por dentro, ele alinhou por muito tempo, e isso conta mais do que os pequenos erros que o Azevedo fez durante a perseguição dele. A liderança do Luciano Azevedo, segundo a avaliação dos juízes, foi tão boa quanto a do Bar. Então, infelizmente, o Bar é eliminado e o Luciano Azevedo passa para as quartas de final. Our next two drivers are coming up the hill right now. We have Eric Medici and we have Rafael Ponce, and they're coming up the hill now. So we've got Medici is in an S13, and Ponce, who is the Drift Viking, he's in an E36 BMW. It's black and orange. You can't miss it. It says Drift Viking on the side in big orange letters. So the Drift Viking is new this year, right? He's a new competitor for us. Agora Eric Medici contra Rafael Ponce. Eric Medici é conhecido do público, ele ficou em terceiro lugar no campeonato ano passado. Rafael Ponce é novo no campeonato, ele fez aulas na escolinha do João Barion, correu com a gente em Piracicaba no treino livre na última etapa do ano passado e foi convidado pela organização para correr agora como profissional. Yeah, so these two guys are ready to do battle now. So we've got a veteran of SDB in a pretty powerful S13, and we've got a newcomer, Ponce, the Drift Viking, in his E36, which looks like it might be not quite as powerful as that S13. So we'll see how they line up here. Medici is going to be leading first down the hill. O Eric Medici vem no S13 e o Rafael Ponce vem numa BMW E36. O Ryan falou que provavelmente tem uma grande diferença de potência entre os carros. O Eric Medici começa liderando, então vamos ver como o Rafael se dá na perseguição. Liberado. Preencheu o outside zone 1, Rafael Ponce não conseguiu. Outside zone 3, inside clip 1, uma ótima volta do Eric Medici. Ele consegue dar uma distância, o Rafael foi muito por dentro depois do outside zone 3, não atingiu o outside zone 4. É uma vantagem clara para o Eric Medici nessa primeira volta. That was a great line from Medici, almost through the entire course. He was slightly off the inside clips, but for the most part, the outside zones did a beautiful job. You can see here as he comes to outside zone 1, he had his right rear tire right on the rumble strip on outside zone 1, which looked phenomenal. That's exactly where he should be.
In the chase position, Ponce, you can see, has a big straighten right there. He's having a hard time following mid-C, not only the pace, but the angle and the line. And that's definitely due to his being, somewhat new here to the series. He'll take a little time to get used to the drivers, the speeds they're driving, and how they're getting through the course. Mid-C in the lead position there did a great job on outside zone 3. Watches him as he gets through outside zone 4. You can see he gets right on the rumble strip there as well. And in the chase position, unfortunately, Ponce just had too many errors. It'll be an incomplete for him in the chase, not only due to the distance, but the fact that the car straightened up multiple times, and he had to correct his line and angle, multiple times throughout the course. So he's doing making a valiant effort in the chase, but it's going to take him a little bit of time maybe to get used to how the drivers drive in this series. Como o Ryan falou, o Rafael Ponce é a primeira vez dele correndo na SDB, na categoria profissional, a primeira vez dele no Mag Space, então ele já está estreando na pista mais difícil. Ele conseguiu terminar o percurso, mas com muitos erros. Ele alinhou alguns momentos. Ele ficou uma grande distância do Eric Metz, então a vantagem é clara para o Eric Metz. Provavelmente, a não ser que o Eric Metz cometa um erro agora na posição de perseguição, quem leva melhor nessa batalha é o Eric Metz. Vamos lá, vamos lá. All right, so our next two drivers coming up the hill here for the second part of this battle. You can see Ponce up in the lead position in his E36. And following him, you've got Eric Metz in that S13. So I think everybody can notice that there's a bit of a speed difference between both cars. And Eric Metz is going to have a challenge now in the chase position to keep himself positioned in the right spot while not making any major corrections. So he's going to have to try to not straighten up in the chase position. He's going to have to follow that slower car ahead of him down the course. So we'll see what happens here as they. Assim como o João contra o Chevette, o Eric vai ter que controlar a potência do carro dele para conseguir fazer uma boa perseguição. Foi liberado. Rafael Ponce não atingiu o outside zone 1, conseguiu preencher o outside zone 2, agora foi um pouco fora do inside clip. Embora tenha conseguido um ângulo melhor. O Eric Metz mantém uma distância, provavelmente por segurança, para não correr o risco de uma colisão. Agora eles estão passando pelo Inside Clip 2 e fim da segunda volta. And boy, was I wrong about having to be behind a slow car there. Definitely no problem staying behind him. If anything, Ponce was going very fast, but also missing the majority of the zones and clips throughout the course. In the lead position, he did miss significant parts of the track that are fairly important, outside zones. He did straighten multiple times, which essentially gave him an incomplete at that point. And Metz in the chase position essentially doesn't have to follow anymore or drift anymore because the lead car has incompleted and the run is over at that point in time. It's something that we have implemented in the Formula Drift rules as well. We're not trying to force a chase driver to continue drifting after the lead car is incompleted. So you can see after outside zone 4, he straightens up for a second time there, and then Metz just does the same. So I believe all three judges have chose Metz to move on, so he will win this battle. Sim, o Rafael Ponce na liderança ele foi muito rápido, conseguiu manter uma distância do Eric Metz, mas ele alinhou algumas vezes, não atingiu alguns outside zones. Depois do outside zone 4 ele alinhou por uma segunda vez. E segundo o regulamento, que foi implementado bem na Fórmula Drift, se o carro que está liderando comete muitos erros, ele é desclassificado, e o carro que está perseguindo não necessariamente precisa continuar a mímica por causa dos erros do carro que está liderando. Então o Eric Metz leva melhor e vai para as quartas de final. Agora a gente tem a primeira batalha das quartas, Diego Higa versus Vinícius Trindade. Yes, that's correct. Diego Higa contra Vinícius Trindade, eles já subiram aqui o morro, estão aguardando a liberação do diretor de prova. So this is the first battle of top 8. We have Diego Higa leading Vinicius
Trindade. So it's a 350Z twin turbo versus a Mark II, which I believe has a 2JZ, maybe a 1JZ in that car. And they're going to be battling it out here down the hill. Diego Higa no 350Z contra Vinícius Trindade no Toyota Mark II. Diego Higa liderando. Muito ângulo, muita velocidade. Vinícius Trindade se mantém bem perto, mas teve que dar uma segurada, ele não atingiu o outside zone 2. O Diego Higa continua fazendo uma linha perfeita, preenchendo todos os outside zones e os inside clips. Vinícius Trindade mantém uma certa proximidade do Diego. Os dois atingem o outside zone 4. Agora indo para o último ponto de julgamento, inside clip 2. Diego preenche, Trindade também. Uma boa volta para os dois, mas uma certa vantagem para o Diego. That Diego Higa is so consistent. From start to finish, top to bottom, every run, it's almost the same run over and over again. Great angle, filling the zones, getting close to the inside clips. He did a great job. Yeah, he's a robot up front. Vinicius did an okay job in the beginning, right around that first corner, but then as soon as he transitioned from outside zone 1 to outside zone 2, he was quite a bit inside and had to pull the handbrake for a significant amount of time there. He missed a couple of the zones, especially outside zone 3 there. He was way off of that one. So he's trying to maintain pace. He's trying to stay close to Diego in the chase position, but just not able to do it without making some big sacrifices. And you can see that he gradually fell further and further behind throughout the run. O Ryan comentou, o Diego tem uma consistência muito grande, especialmente nessa pista. Todas as voltas dele parecem a mesma, ele dificilmente erra. E o Vinícius, ele conseguiu iniciar a perseguição muito bem ali no outside zone 1. No outside zone 2 ele teve que puxar o freio de mão por um bom tempo. Isso custou para ele alguns pontos. E depois disso ele foi ganhando cada vez mais distância do Diego. Então, a vantagem clara para o Diego nessa primeira volta. Agora o Vinícius Trindade vai vir liderando. E vamos ver como o Diego se sai na perseguição. Porque o Diego tem uma consistência desde que ele esteja sozinho ou na liderança, né? Porque ele que faz o traçado. Agora, como perseguidor, ele tem que fazer a mímica do carro da frente. Então, é uma habilidade diferente que a perseguição requer do piloto. Então, vamos ver como o Diego se sai. So both drivers are back up to the top of the hill. Trinidad in the Mark II is going to be leading now. And Diego Higa in the chase position will be in his 350Z. And we're going to head out now for the second run of the battle, sorry. And I think we have somebody maybe flying a drone in the wrong spot here, so we're just yelling at. And we'll get started as soon as they get into a safe position on the track. O fotógrafo está aí embaixo, aí chega um pouquinho para trás, por favor. Um probleminha com o fotógrafo, estava um pouco perto demais de uma zona perigosa. Já resolvido. Os pilotos estão só aguardando a liberação da pista. And the cars have left the start line. Tá largada. Vinícius Trindade liderando. Dos dois no outside zone 1, outside zone 2, o Diego mantém uma proximidade muito grande. O Vinícius não atinge o inside clip 1, o Diego faz a mímica, transição totalmente sincronizada. Eles não atingem o outside zone 3, mas o Diego faz um bom papel de perseguição. Agora outside zone 4, o Diego com um pouco mais de ângulo, mas bem sincronizados. O Diego consegue manter uma boa sincronia nas transições. E agora, Wow. Depois do final da volta, o Vinícius Trindade subiu na grama, rodou, mas nenhum acidente aconteceu. Eu acho que foi uma vantagem clara para o Diego.
O que você acha, Ryan? What are your thoughts? Diego almost got himself in trouble right off the start. He was way on the inside when Trindade initiated, but he managed to keep himself in the right position down the hill. Trindade was kind of running his own line here. If you notice, he wasn't getting the zones. He wasn't getting close to the clips at all. He was running a big outside zone here coming down the hill. Missed that inside clip by a country mile and then was way off of outside zone 3. Diego did a good job in the chase position of mimicking Trindade, even though he wasn't in the right place at all. And that's really what we tell them to do in the chase position. Just follow that lead car, even if they're offline, even if they're making mistakes. And that's exactly what he did here. So he did a great job of mimicking, adapting, getting through. You can see Trindade here is way wide, ends up going 2 wheels off in the grass before the finish line, maybe even 3. And because of he was off in the grass there, he actually spun. So it'll definitely be a win for Higa here. But it was close at the top of the hill. I was a little bit worried right away, but Higa got himself positioned very quickly. Maybe a driver with a little less experience would have been in trouble there, but he managed to fix it pretty quickly. Vocês viram aí no comecinho da volta, eu aqui na minha posição não consegui ver, mas o Diego estava dentro demais no começo, antes da outside zone 1. O Ryan tá falando que foi bem perigoso, mas como ele é um piloto experiente, ele conseguiu manter controle do carro e arrumar depois. E a partir de então ele fez uma perseguição perfeita, a mímica foi muito boa, as transições sincronizadas. Mesmo o Vinícius Trindade não seguindo a linha recomendada, os inside clips, os outside zones, o Diego continua na mímica. Então, clara vantagem para o Diego. O Diego passa para semifinais e o Vinícius Trindade eliminado. Agora tá vindo o Matheus Sartor e João Barion. Mustang Fastback contra o S14 do Sartor, que está estreando nas pistas hoje. Next up we have João Barion in his 65 Mustang. That is very loud. He's doing his burnouts right now. And he's going up against Matheus Sartor in his new S14. And they're going to be doing battle next. João, I believe, will be leading this battle first, as he qualified higher. Sartor will be chasing first, and we're going to see how Sartor is able to adapt to his new S14. Like I said earlier, he is now driving that car, but used to drive a Chevette. So this is a whole new set of circumstances, let's say, for him. He's driving a bigger, heavier car. Those Chevettes are very small, very light. Mm-hmm. They don't have a lot of power necessarily, but the power to weight is pretty high. And I believe, is it a 2JZ that he's running in his S14 now? I think that's what it is. I think it's a 2J that he has in his S14. Could potentially be a 1J, but it's a JZ engine, I think. So we'll maybe get confirmation at a later date for that. So it sounds like they're leaving the line now, and here they go. Foi dada a largada. O João Barion vem liderando. Sartor mantém uma proximidade muito grande. Ele ultrapassou o João depois do outside zone 2 e alinhou ali no inside clip 1. Ele começou muito bem, muito próximo do João. Mas ali no outside zone 2 ele foi muito agressivo. Acabou quase ultrapassando o João. Isso não é permitido no papel de perseguição. Então, clara vantagem para o João. Vamos ver agora como o Sartor sai na liderança. João was setting a blistering pace in that Mustang, and you could see that Sartor was trying to keep up, but not quite able to mimic what João was doing in terms of line or angle, or speed for that matter. He was making some pretty significant mistakes. You can see here at outside zone 2, he's quite a bit inside and ends up inside all the way down quite close to inside clip 1, where he straightens just before that inside clip. And for the rest of the run, he's trying to play catch up. You can see a lot less angle, using that to get close to João, but not really able to maintain that proximity even once he gets it. And then after this transition here, he's going to end up coming up quite a bit short for that inside or for that next right-hand corner, and straightens up, goes over the rumble strip in the center, and then has to reinitiate around the finish line there, around the inside clip. So definitely some big mistakes from Sartor. Probably an incomplete there, just based on the amount of straightens that he made and errors that he made in the chase position.
Yeah, the way he went from outside zone 2, well, he missed outside zone 2, Sartor did, and dove in, was pretty much completely side by side with Joao. Might have got a little bit ahead of him there even, just put himself in the wrong position, trying to be aggressive and trying to really place his car close to Joao's, but not quite fulfilling it the way he should. Sim, da perspectiva do Ryan, o Sartor estava fazendo o máximo para manter a proximidade do João, mas isso custou para ele pontos, né, na perseguição. Ele teve que alinhar algumas vezes. Ali depois do outside zone 2, ele ficou lado a lado do João, ele praticamente ultrapassou, o que, como eu disse, não é permitido. Ali no inside clip 1, um pobre cone foi destruído, que está sendo reposto agora. E depois ali no final, ele subiu na grama, alinhou, teve que reiniciar o drift para terminar o inside clip 2. É uma clara vantagem para o João. E agora, a não ser que o João cometa um grande erro na segunda volta, provavelmente o João vai para a semifinal. Vocês estão vendo aí os dois carros na base da montanha, lado a lado, enquanto o carro de apoio repõe o cone. Pista liberada, Sartor vai liderar agora, já começa a subir para a largada. O S14 ficou muito bonito, essa cor. Realmente. I do like it. I liked his Chevette that he had before, the red one. He drove the heck out of that thing. He drove the wheels off of it at every opportunity, but you could tell that it just wasn't the car to compete at the level that SDB is at and getting to now. You need a car that is more drift friendly, let's say. Mm-hmm. And an S14 is one of the obvious choices if you're going to build a competitive drift car. And I think it's going to suit him much more. He just needs some seat time in it. You know, he needs to get comfortable with it, comfortable, confident, and he needs to know what the car is going to do in those situations where he gets into a tight situation like he did with Joao. Outside zone 1, outside zone 2, os dois completam. O João vai um pouco por fora agora. O Sartor consegue ganhar uma distância. A linha dos dois em geral foi muito boa, mas o Sartor conseguiu uma boa distância do João. Pontos positivos para ele. Mas lembrando que se o João não cometer nenhum grande erro na perseguição, ele ainda vai para a semifinal. Vamos esperar o julgamento dos juízes. So Joao started very, very strong. He got very close right away. He was right on his door, coming down through outside zone 1. Sartor did a great job in the lead for the most part, didn't make too many mistakes. And Joao was right there beside him. There may have been an area here where Joao ended up washing wide. And from that point on, Joao was never really able to recapture that proximity that he had early on. Sartor did a good job. Sartor in that car doesn't look like he's super confident with angle yet. He's still getting confident with how much angle. You can see that he's running very low angle through a lot of the outside zones. You could attribute that maybe to the distance that he's pulled on Joao, but comparing lead to lead, chase to chase, Joao didn't really make a serious mistake in the lead. He ended up with less proximity, but in Sartor's chase, he did make some serious errors. And in the lead to lead comparison, Sartor was running a lot lower angle throughout the course in areas where he should be having angle. So I'd have to say that Joao still gets the win based on how well he did in the lead and the errors that Sartor made in his lead would lead you to believe that he was not trying to get away, just not totally comfortable with the big angle in that car yet. O Ryan estava falando, o Sartor cometeu muitos erros na perseguição. Agora na liderança ele foi bem. Ele notou que o Sartor ainda tem
alguns ajustes para fazer em questão de ângulo com um carro novo. Ele sentiu que ele estava dando pouco ângulo nos outside zones. O João na perseguição veio muito próximo, depois ele foi no inside clip 2, ele se distanciou, né? Ele fez mais aberto, mas sem nenhum grande erro. Ele conseguiu manter a mímica, a mesma distância, então a melhora para o João, que vai para as semifinais, e o Sartor é eliminado. The next battle is Gustavo Koch in his E36 BMW up against André Bueno in his 350Z. Agora André Bueno no seu 350Z, com motor de Camaro V8, e Gustavo Koch na BMW E36. Koch will be leading. He qualified in 3rd position, and Bueno qualified in 6th. O Koch ele ficou em terceiro na classificatória, então ele começa liderando. Distância do Koch com relação ao André Bueno. O André não consegue atingir o outside zone 1 e 2. Também não atingiu o outside zone 3. E o Koch conseguiu aumentar a distância. Uma vantagem para o Koch nessa volta. Gustavo Koch is a force to be reckoned with this weekend. He is a driver, he might be one of the most improved drivers from last year to this year. The amount of seat time he had in the off-season is really showing that seat time is important, and it does help you a lot. Seat time is time behind the wheel, driving. Yeah, he's just been driving in a bunch of different series, a bunch of different track days, and it's really showing. So you can see here that as he goes through the course, he's hitting all the marks, he's hitting all the points, while Bueno in the chase position is not so bueno. You can see Koch right there missed outside zone 3 by a little bit, maybe got one tire on the line, but for the most part, Koch in the lead position did a great job. Bueno definitely had some big mistakes in the chase, was not able to match the pace that the lead driver was setting, nor was he able to follow the same line. He was inside on the outside zones quite a bit, and made quite a few errors in the chase position. So now that we're going to change positions, this is a whole different battle now. We're going to see how Gustavo Koch can adjust in the chase position. Bueno now with an open track ahead of him, we'll see if he's able to put together a better run in the lead position. Agora o André Bueno vem liderando, Gustavo Koch vem na perseguição, e como o Ryan falou, o André Bueno não conseguiu manter uma boa perseguição do Gustavo Koch, a distância foi muito grande, ele não atingiu alguns pontos da pista que o Gustavo Koch atingiu, então agora ele tem a oportunidade de fazer uma linha melhor e quem sabe conseguir um empate, ou caso ocorra algum erro por parte do Koch, ir para a semifinal, mas por enquanto a vantagem é do Gustavo Koch. Foi dada a largada com o André Bueno liderando. Uma ótima linha para os dois, no outside zone 1 e 2. O André Bueno faz muito bem inside clip 1, outside zone 3, uma linha perfeita. O Gustavo vai um pouco mais por fora, mas também muito próximo. Uma mímica boa, sincronizada, e ele alinhou depois outside zone 4, já arrumou, passam pelo inside clip 2, mas realmente foi inesperado. Depois do outside zone 4, o Gustavo Koch deu uma alinhada. Vamos ver qual vai ser a decisão dos juízes, se deu um empate ou quem leva o melhor. So looking at this replay,
Andre Bueno did a pretty good job in the lead. He hit some of the points that he was supposed to. He missed a couple of the points that he was supposed to hit as well, though. Looking at Koch, good job maintaining proximity. You can see there that he's mimicking him pretty well. In the lead position, Bueno had a bobble just before that inside clip, but he did get close to it. You can see that right here, Gustavo was not as deep into that outside zone as Bueno just was there. But Gustavo is doing a much better job in the chase position of mimicking, getting in the right position, doing what he's supposed to do. The only error I saw from Gustavo here was he transitioned a little bit early. It doesn't look like he completely straightened, but he definitely had a low amount of angles. So we're not giving him incomplete there because he didn't fully straighten. He did make a mistake, but if you compare mistakes that were made in both chase positions, Gustavo Koch definitely did a much better job than Andre Bueno did in the chase. So it did give the win to Gustavo Koch based on his better lead and also better chase overall. Ali depois do Outside Zone 4, como o Ryan estava falando, eles não consideraram que o Gustavo Koch alinhou. Ele realmente fez a transição antes do que devia e ele ficou com um pouco ângulo, mas eles não consideraram que ele alinhou. Então, em geral, ele fez uma melhor volta de perseguição, uma melhor volta de liderança. Então, vai para a semifinal e o André Bueno é eliminado. So now our next battle is Eric Medsi, who qualified in second position, and he'll be going up against surprise winner Azevedo, who qualified in 10th. So that was an upset when Azevedo beat Bruno Barr. That was 10th position beating 7th. And now we've got, like I said, Medsi qualified second, going up against Azevedo, who is new to this series. This is his first event. This is his first series, year competing in the series. It's his first event. That was his first battle that he just won against Bruno Barr. Now he's coming up against Medsi in his second battle. So we're going to see where he is, get him to the line. Right now, we do have Medsi ready to go, and hopefully they have Azevedo coming up very soon. Agora a batalha é entre Eric Medsi e Luciano Azevedo. Eric Medsi, que se classificou em segundo lugar, então já um piloto conhecido do campeonato. E o Luciano Azevedo está estreando, está surpreendendo a todos. Ele se classificou em 10º. A primeira batalha dele foi contra o Bruno Barr e, surpreendentemente, ele passou para as quartas de final. Ele eliminou o Bruno Barr, que já é um piloto experiente no campeonato. E agora, Eric Medsi versus Azevedo. Luciano Azevedo. O Eric, como se classificou numa posição melhor, vai começar liderando. So here they come up the hill. We've got Medsi that is going to be, of course, leading first. And then we've got Azevedo in the chase position. He must be pretty excited right now. First year competing, first event competing, and he's already moved on to the top 8 in his first battle. So it's pretty exciting for him, I'm sure. And the pressure's on, though, because now that he's moving up into the in the bracket, he's moving further towards the center of the bracket. The battles are not going to get any easier. And we'll see how he fares against Eric Medsi. Foi dada a largada. Mantém uma distância do Luciano Azevedo, isso provavelmente vai dar uma vantagem para ele no julgamento. O Luciano Azevedo não está cometendo nenhum grande erro, mas não consegue manter a proximidade do Eric, que provavelmente levou vantagem nessa volta e passa para a semifinal. So what did you think about that one? I thought that was pretty good. Medsi in the lead position. I think he was hitting all his points. Got to where he needed to be. You could see that Azevedo in the chase position maybe doesn't have the power that Medsi has. He's got the skill. He's definitely able to place his car where he needs to place it, but the car is just not able to maintain the proximity to Medsi, who is
in a couple of areas, maybe running slightly lower angle than he should, but overall doing a pretty good job throughout the course, hitting most of the points that he needs to hit. And Azevedo in the chase position just can't match the pace, can't keep up throughout the course. Yeah, proximity is definitely what's going to hurt Azevedo in this situation. Maybe, was that 7, 8 car lengths in some areas there? Pretty far, maybe not that many, 5, 6 car lengths behind Medsi throughout the entire course. So he's definitely going to have to put together a heck of a lead run here to outshine Medsi. Sim. Como o Ryan estava falando, os dois fizeram uma boa linha. O Azevedo surpreende porque ele consegue atingir a maior parte das áreas de pontuação. O Eric na liderança fez um ótimo trabalho, mesmo tendo menos ângulo do que poderia em algumas áreas. Mas o Azevedo tem dificuldade de manter proximidade, provavelmente pela potência do carro ou por ser ainda ser novo na pista, no campeonato. Então, uma vantagem para o Eric Medsi nisso. A proximidade foi o maior fator que vai dar a desvantagem para o Azevedo nessa primeira volta. Agora vamos ver como ele se sai liderando. So just looking ahead at the battles that are coming, we've got Diego Higa against Joao Barrion on the left side of the bracket, and then you've got Koch against whoever wins this battle, and that'll be our final four. Foi dada a largada, agora com o Azevedo liderando. O Eric Medsi vem bem próximo, outside zone 1 perfeito. Eles não atingem o outside zone 2, o Medsi teve que dar, olha essa proximidade do Eric Medsi no Luciano Azevedo. Infelizmente na outside zone 3 ele não conseguiu, ele foi mais por fora, né? Ele não atingiu. Mas o Luciano Azevedo rodou, zerou e o Eric Medsi leva melhor. Mas essa foi a volta em que os pilotos, o Chaser chegou mais perto, né, do carro que estava liderando. Foi realmente surpreendente a proximidade do Eric Medsi com o Luciano Azevedo. What a great run from Azevedo in the lead position. Gave all the room for Medsi to have a great chase behind him. And you could see that Medsi trusted him fully. He got right on his door. Azevedo was a little wide here, but Medsi got right in there, inches away from him. Nice chase run from Medsi. He only made one mistake right here. Had a bit of a bobble with low angle, but managed to get back into shape pretty quickly behind him. And unfortunately for Azevedo, he did spin and go 4 wheels off the track just after outside zone 4 here. As he's getting the car transitioned, you can see that he's at very low angle right there. And it looked like his tires were just completely shot. He had no rubber left under him, so he spun out and went off the track, and Medsi went through very easily at that point. But Medsi's going to get the win here, of course. He's going to move on, but Azevedo, wow, what a great debut for him. He made it to the Grade 8, surpreendendo a todos. His first event. O Ryan estava falando que o Luciano Azevedo surpreendeu mais uma vez, fez uma liderança muito boa. E essa liderança permitiu que o Eric fosse mais agressivo, deu espaço para ele ser mais ousado. Então vocês viram ali no Inside Clip 1 que ele ficou a centímetros de distância da porta do Azevedo. Foi de longe a perseguição em que os carros chegaram mais próximos. Muito bonito. Depois no Outside Zone 3 o Eric foi mais por dentro. Ele deu uma leve, não alinhada, mas ele diminuiu o ângulo, mas ele conseguiu arrumar muito rápido. E eles conseguiram na pista e Luciano Azevedo. Yeah, Azevedo spun out, but I think he has a bright future in this series if he keeps driving like that. Infelizmente, mas Ryan disse que ele tem um futuro brilhante no campeonato porque ele realmente surpreendeu a todos. Agora a gente está nas semifinais. A gente vai ter agora uma batalha de gigantes. Diego Higa contra o João Barrion, o primeiro e segundo colocado. Campeonato do ano passado. Eles geralmente são os protagonistas das melhores batalhas dos eventos da Super Drift Brasil. No ano passado, a perseguição do Diego João Barrion foi um dos vídeos mais comentados em nossas redes sociais, porque ele realmente foi muito próximo e ele fez uma transição que para os juízes foi assim, inacreditável no nível de aproximação. Então a gente espera ver um espetáculo muito grande agora.
O Diego, como se classificou em primeiro, provavelmente vai liderar na primeira volta e o João perseguindo. E foi liberado. Os dois vêm muito próximo. O João saiu um pouco do outside zone 1, foi mais fundo do que devia e não atingiu o outside zone 2. O Diego está fazendo uma linha perfeita, mais ângulo no inside clip 1. O João não consegue manter a proximidade. Sim. Foi em geral uma boa volta para os dois, mas acho que a vantagem do Diego ficou explícita. Ali no final, no inside clip 2, o João também não atingiu. Acho que uma vantagem para o Diego nessa. So this is a battle that we usually see in the finals here at SDB, but just to show you how things are changing in the series, it's now happening in Final Four instead. And watching what we were, the replay here, Diego did not miss a beat all the way throughout this run. He was hitting the zones, he had angle, he was driving the way he should be. Barrion started off very, very close in the beginning, but slowly fell off. It looked very promising at first, but he did drop a tire or two on outside zone 1. We got completely caked in grass and dirt up here as he dropped a tire or two there. And you can see here throughout the rest of the run, he just wasn't able to keep up to or catch back up to Diego once he fell behind. But again, this is a great battle that we're now starting to see earlier in the competition just because of the other great drivers that are managing to qualify well and compete well as also. So this series is definitely growing in terms of attendance, in terms of driver count, in terms of the people that are watching on live stream, but also the drivers are growing, the drivers are progressing, the drivers are getting better and better, and it's going to be more and more difficult for the guys that used to win all the time to keep winning. So it's going to be more of a challenge now, it's going to be more exciting, and we're definitely going to see some new faces up on the podium. Agora o Diego Iga vai perseguir o João Barrion e a gente espera uma grande batalha. Algo similar com o que aconteceu na quarta etapa no ano passado. Já foi dada a largada. Eles vêm muito próximos. O Diego muito próximo, uma transição ali um pouco. Olha essa proximidade do Diego, repetindo o que a gente viu na etapa passada. So far, this is the battle of the event. Segundo Look at that Ryan, proximity. A melhor batalha do evento até agora, a proximidade dos dois foi incrível. The crowd goes wild. Everybody's screaming here right now. A little bit, yeah. Let's watch the replay and see what we see. So Diego's nice and close, right? Diego bem próximo do João. Right from the beginning, you can see he's nice and close. He's not giving João an opportunity to get away at all. He's staying close throughout the entire run. João did a great lead run. We can't take away from that. Uma aproximação muito grande agora, igual a gente viu com o Eric. Look at how close Barrion just got to that inside clip. He's filling the outside zone, and Diego's right there, nice and close. Couple of little bobbles maybe from Diego in the chase position there. Yeah, right there. But that's the kind of thing you can forgive when they're running with that kind of proximity, you know? If there was no proximity, if they were further apart and he was making those mistakes, then I would hold them against them much more than I do when he's very close like that. Having that kind of proximity, it really forgives you some of the errors that you make because you are so close and you're fighting to stay close. So that's the kind of driving we want to see. We want to see drivers pushing like that as close as possible for the majority of the track if possible. All of it if you can, like he just did. That was amazing. Great run. Segundo o Ryan, foi a melhor batalha do evento até agora. O Diego conseguiu manter uma proximidade muito grande do João. Ali, um pouco antes do outside zone 4, ele comentou que teve um pouco de variação no ângulo do Diego, mas que isso é permitido, é normal, porque por causa da proximidade que ele está mantendo do João, então ele tem que manter um certo controle do carro para evitar um acidente. É totalmente normal. E gerar uma ótima batalha para o Diego. Diego won that one, absolutely. It was a unanimous decision from all three judges. Diego Higa moves on, and João will have to be content fighting for fourth place.
Então, o segundo foi unânime entre os 3 juízes, o Diego levou a melhor, vai para as finais, e o João vai batalhar contra quem perder essa batalha agora, pelo 3º lugar. Agora a gente tem Gustavo Koch contra Eric Metz. Yep, that is correct. So Gustavo Koch qualified in 3rd position. Metzi qualified in 2nd position. So Metzi is going to lead first. O Metz se classificou em 2º lugar. Gustavo Koch em 3º. Então, assim, durante as classificatórias eles tiveram uma diferença de pontuação muito pequena. Deixa eu checar aqui. O Eric Metz ficou em 2º lugar com 93 pontos, o Gustavo Koch com 90, uma diferença de 3 pontos. Então a gente pode esperar uma batalha bem equilibrada. Como o Metz ficou uma posição acima do Koch na classificatória, ele vai liderar a primeira volta. So the top 4 drivers are fighting for 1st to 4th place right now. We've got Diego Higa that just guaranteed 1st or 2nd place. He's going up into the finals. He qualified 1st. João Barrion, who he just beat, was qualified 4th. And he's going to go to compete for 3rd and 4th place after this. This battle that's coming up right now is 2nd and 3rd place qualifier that are now fighting to go and then fight for 2nd place, 1st or 2nd place. So the qualifying clearly laid out the best drivers here in this series for this event. So we've got all 4 top qualified drivers competing for the top 4 spots. Como o Ryan está comentando, os 4 primeiros colocados nas classificatórias são os que estão competindo pelo 1º, 2º, 3º e 4º lugar. Então a classificatória foi bem equilibrada. Ela já deu uma prévia do que a gente veria na final. O Diego, o João e o Eric nessa ordem foram os vencedores da temporada do ano passado, então não é nenhuma grande surpresa que eles chegaram até esse ponto. Gustavo Koch é uma grande surpresa, como o Ryan disse, ele teve uma melhora muito incrível do ano passado para esse. Ele jogou como a melhora de um piloto do ano passado até hoje, então a batalha vai ser apertada. Eles já estão no topo da montanha aguardando a liberação do diretor de prova. I don't know about you, but I'm covered in dirt and rubber right now. Sitting where we are and we haven't moved, I'm covered in it, but it's awesome. A gente fica aqui exatamente depois do Outside Zone 1, então a gente está coberto de fuligem de pneu e de terra. E lá vem eles. Muito próximos. Perfeito Outside Zone 1 e 2. O Gustavo Koch está mantendo a distância bem curta. Inside Clip 1 muito bem. O Koch vai um pouco mais por dentro, não atinge o Outside Zone 3. Agora o Metz abre uma distância, mas o Koch continua fazendo uma boa linha. Mistake for Koch. Ali um erro do Koch antes do Inside Clip 2. Low angle for O ângulo ficou meio baixo, mas em geral foi uma boa volta. A good run? That was a fun run to watch. Like I was saying earlier, the drivers are getting way better, and it's going to be a lot harder to get on the podium now. Watching these 2 drivers go at it. Metzi was doing an excellent job in the lead position, did a great job in those first 2 outside zones, right around the first hash mark there on inside clip 1. But watch where Koch goes here as Metzi fills outside zone 3. Koch does not quite get all the way wide there. He misses that zone. And a couple of areas here where he actually goes a little further inside to try to maintain proximity or gain proximity. Another one of those positions is right here. You can see as Metzi goes nice and wide here to line himself up for inside clip 2. Koch is on the inside quite a bit, and then he actually straightens up before the inside clip. So an error from Gustavo right there, and you can see that Metzi in the lead position had slightly lower angle going over the finish line than he probably should, but overall kept drift and did an excellent job in the lead position, really only making 1 or 2 little errors. That was a very good lead run from Metzi, but Gustavo definitely made some mistakes in the chase that Metzi can improve upon as he's going to go into the chase position now. Então foi uma ótima liderança do Metzi com alguns pequenos erros. O Gustavo Koch começou muito bem na perseguição, mas depois no Outside Zone 3 ele foi mais por dentro, né? Não atingiu totalmente e a partir de então aumentou a distância.
E ali no finalzinho, no Start Clip 2, ele deu uma alinhada muito rápida, ele conseguiu consertar, mas ele alinhou. Então, vantagem pro Médici. E ele com certeza tem muito espaço para fazer uma boa perseguição agora e garantir a vaga na final. So now we have Gustavo Koch in the lead position, and we're going to have Eric Midsi in the chase position. Foi dada a largada. All right, so here we go with the next part of the Gustavo battle. Koch liderando. O Eric Metz vem muito rápido. Perfeito, outside zone 1 dos dois. Outside 2 muito bem feito. O Gustavo Koch consegue aumentar um pouco a distância, mas ainda estão muito próximos. Ali na transição, acho que a vantagem foi do Koch. O Eric foi mais por dentro. O Eric Metz se alinhou ali no outside zone 4. Os juízes estão falando que provavelmente o carro dele quebrou. Ele não continuou fazendo drift. Ele só seguiu reto, saiu, não terminou o traçado. Provavelmente o carro dele quebrou. E o Koch vai levar a melhor. All right, so it looks like Gustavo Koch is going to get a huge advantage here, as Medsi just had maybe a mechanical, maybe a misshift. He's able to still drive the car. He's backing it into his pit area, so it can't be a well, it could be a transmission. Could be an axle, who knows what, if he did have an actual mechanical break. Hard to tell right now, but Gustavo Koch definitely getting a huge advantage here, as Medsi in the chase position essentially incompleted. He did not complete that run. He didn't even finish the run. He didn't even go over the finish line. Okay, so it looks like Gustavo Koch is going to move on. Gustavo Koch is going to move on. He gets the win here, so he's going to go to the finals against Diego Higa. And now Medsi has to get his car fixed because he has to run with João Barrion for third place. And that's the next battle. So we're going to wait for Eric Medsi now to fix his car. He does have a 5-minute call in play. So we're going to have to see if he's able to fix whatever's wrong with his car in the next 5 minutes. And then João is going to get himself to the line as well. And we'll get this third place battle on the way. We're moving along pretty swiftly here today. The event's going pretty well, pretty smoothly. The weather cooperated. The battles are all going pretty well. We've only had one more time throughout the battles today. It doesn't mean that we're not going to have any more one more times. These drivers, now that we're getting to the finals, we've got Gustavo Koch, which has been doing an excellent job. We've got Diego Higa, he has pretty much been flawless up until this point in competition. So we've got really the best of the series going up against each other shortly for third place, as well as for the first place battle for the finals there. So it's going to be pretty exciting to watch. And right now the stress is on Eric Medsi because he needs to get his car fixed in 5 minutes. Então, por conta do erro do Eric, que pode ter sido um erro ou provavelmente foi um problema mecânico no carro dele, ele alinhou e não conseguiu terminar a volta. O Gustavo Koch passou, então foi para as finais, vai batalhar contra o Diego Higa pelo primeiro lugar. E agora a batalha que vai acontecer é a batalha pelo terceiro e quarto lugar. Então, João Barrion contra Eric Medsi. O Eric pediu 5 minutos para resolver o problema do carro dele. Então, a gente vai esperar e ver se ele consegue resolver nesse tempo. Se ele conseguir, João e Eric batalham pelo terceiro e quarto lugar. Se não, o Medsi fica com o quarto lugar e o João com o terceiro, sem necessidade de batalha. So, we just had some news from Eric Medsi. I did mention that maybe he had an engine problem because the car got really quiet as soon as he had that issue, and it sounds like he does have a blown engine from initial reports. And he will be out of the third place battle, which means that João Barrion automatically gets third. He's going to... Oh, gearbox? Okay, so we've got him coming up to the line here. João Barrion is going to come up, and he's going to do his little third place run that he has to do because he needs to show that his car works and he's able to complete at least one lap, which he will do. And then we will move on to the final battle between Diego Higa
and Gustavo Koch. A gente recebeu a notícia da equipe do Eric de que infelizmente o motor dele quebrou, ele não vai conseguir correr. Então o João Barion fica com o terceiro lugar. Ele ainda tem que fazer a volta da vitória dele para mostrar que o carro dele está funcionando. Então a gente está esperando o João alinhar o carro ali para subir. O Eric Metz fica com o quarto lugar, João em terceiro, e a gente vai ter a batalha final entre Diego Iga e Gustavo Koch. Diego Iga, que terminou em primeiro lugar na temporada do ano passado, de 2018, já era esperado que ele conseguisse uma boa colocação nessa etapa. E o Gustavo Koch é uma boa surpresa, né? A gente teve uma diversidade aí entre os pilotos que batalham pela final. Acho que é a primeira vez dele batalhando pelo primeiro lugar. Na última etapa aqui no Max Space, ele foi desclassificado pelo Diego Iga, se não me engano, nas semifinais. Então vai ser uma boa batalha entre os dois. E a pergunta que fica é: cadê João Barion? Apareceu ali o Mustang. João Barion está subindo a colina. So João Barion's coming up the hill in his 65 Mustang, and he's going to do his essentially it's going to be a parade lap. Another lap for him in terms of just a buy run that will guarantee his position of third place. So this is kind of a big deal for him. He's going to get on the podium here in Brazil this weekend, and tonight he's leaving for the United States to go compete in Formula Drift, his first Formula Drift event at one of the scariest Formula Drift tracks that we have on the calendar, which is Long Beach. It's all walls all the way around. So this is going to be a confidence booster for him, surely. So o Ryan estava falando mais cedo, o João Barion, para quem não estava no começo da live, a gente falou, ele vai competir final de semana que vem na Fórmula D, na primeira etapa deles do ano. E a primeira etapa vai ser em Long Beach. Segundo ele, é a pista mais assustadora que eles têm, porque o evento é na rua, e são blocos de concreto por todos os lados. Fazendo drift, não precisava, até porque ele não vai dar mais nenhuma volta, mas opção dele. Continuando, a primeira etapa vai ser em Long Beach. A etapa ocorre na rua e tem blocos de concreto em torno de todo o traçado. Então qualquer erro que o piloto comete pode comprometer o carro totalmente. O Ryan estava me falando mais cedo que muitos carros já deram perda total nessa pista. Então o João vai começar com um grande desafio na Fórmula D, lá em Long Beach, no Campeonato Americano. Agora a gente já vê o replay da volta do João. O Gustavo Koch já está alinhado para subir a montanha. O Diego está nos boxes, deve sair nos próximos minutos. So it looks like Gustavo Koch's down there, ready to go. He's in his car. And we're just waiting for Diego Iga to get into his car and get to the line. Well, the pre-staging, I guess it is, because that's down at the bottom of the hill by their paddock spaces. Once we get them both there, then we send them up to the start line at the very top of the hill. So right now, I can see some action around Diego's car. It might be him getting in. It's kind of hard to tell. It's pretty far away from up here. We're way up on the mountain. So for those of you that may be wondering, João Barion, I believe this engine in that 65 Mustang is a 5-liter Coyote engine with a supercharger on it. And it is very, very loud. Makes all the right noises. The fans love it. You can hear them screaming for him every time he comes onto the track because it is such a cool car. It's something you don't see very often, especially in competition. You know, some people build cars like that to do demos in, to do maybe videos and things like that, but you don't see very often a car that different, that original, that old in competition. So I think he actually bought that car at a museum. He showed me pictures of it. I think it used to be white, and it was actually a clean looking Mustang, and then he turned it into that monster over there. He had to lie.
to the guys of the museum saying that he was. Oh, so he had to lie to the guys at the museum to because they won't, for them to let him buy it, right? They didn't want him to ruin it. Que o João Barião tirou o Mustang de um museu, era um carro de museu, estava em perfeito estado, é realmente muito raro. O João Barião gosta de carros antigos. O João Barião uma vez disse que ele teve que mentir quando ele quis comprar o carro. Ele falou que ele era um colecionador, porque eles não deixariam ele comprar um carro se ele dissesse que ele ia fazer o que ele fez. Na visão dos colecionadores, destruir o carro para transformar o carro num carro de drift. Ele era branco no começo e aí depois o João pintou de preto. E agora o Diego e o Coque já estão alinhados lá embaixo. Diego pediu por 5 minutos. Sounds like Diego Higa just called for a competition timeout. So he's going to have 5 minutes allotted to him right now. If he needs to check out the car for whatever reason, he's got to make sure it's all finished up in the next 5 minutes so that we can get him up to the start line. He's driving that 350Z. He's been in that for a few seasons now. It's I think he's running small turbos. It's not a heavily boosted engine, but it is a twin turbo VQ35. Doesn't quite make the power that I think he wants it to make, but it seems to make enough power to make him extremely competitive here in this series. I believe that engine was recently rebuilt in the last couple of weeks in preparation for the beginning of the season. And it's performed pretty well so far. It seems to be having some kind of issue down there, but it is running again. He just started it. It just moved ahead a few feet. We'll see if they'll get that that BMW started up and get them both up the hill here so we can perform the final battle and see who's going to stand on top of the podium here at round 1 of Super Drift Brasil. Tá todo mundo esperando por essa batalha, todo mundo torcendo para o Diego conseguir resolver qualquer que seja o problema no carro dele, porque essa é a batalha dos melhores dessa etapa. Aí o Diego Higa conseguiu, os dois vão subir, o Diego vai começar liderando. All right, they're both heading up the hill to the start line. It's a good sign. Means we should be getting started here in the next couple of minutes. This is the final battle, ladies and gentlemen. The finals of round 1 of Super Drift Brasil. Batalha final do Super Drift Brasil, primeira etapa aqui no Mag Space Santa Luzia. Diego Higa com seu 350Z e o Gustavo Coque com a sua BMW. Os dois já subiram a montanha, então esperando a liberação do diretor de prova. Primeira volta, o Diego vem liderando, o Gustavo Coque tem que fazer um bom trabalho de perseguição. O Diego já provou que é bom na liderança e também muito bom na perseguição, então o Gustavo Coque tem que fazer uma volta perfeita. Então só aguardando a liberação. Diego Higa did qualify first. Gustavo Koch qualified third, so Diego will lead first. And I believe they're leaving the line now, it sounds like. Liberado. O Koch veio por cima da grama. Foi um pouco fundo demais no outside zone 1. Agora no outside zone 3 ele foi por fora, o Diego consegue manter a distância. Ele completou o outside zone 4, mas não com muito ângulo. Os dois passam agora pelo inside clip 2. Vantagem clara para o Diego, o erro do Coque na primeira volta foi inesperado. É um ponto em que ele geralmente vai muito bem. Vamos ver agora com ele liderando. We're just trying to see what happened. After Gustavo initiated, he ended up on the rumble strip with very low angle, and that just set him back immediately. And you cannot give Diego Higa an inch. Look at the run from Diego Higa here. Close on both zone 1 and 2. Great angle through those zones. The closest anybody's been on inside clip 1 yet. Super deep on outside zone 3. Great run. He went all the way wide on outside zone 4 as well. This is a textbook run from Diego Higa, and you could see that throughout the entire run, Gustavo is trying to catch up. And it all stems from that initiation where he went really far inside, up on the rumble strip,
There was grass flying up we could see from our vantage point. So he went way in and made a big mistake there. And Diego laid down what has to arguably be the best lead run that we've seen in competition here today. That was very impressive. So Gustavo's blasting up the hill now. He's going to now be in the lead position, and Diego is going to be in the chase position. So Diego has, in the chase position, there were quite a few errors from Gustavo, so Diego doesn't have to do a lot to win in the chase. But Gustavo in the lead position has to put on an incredible lead run here to compete with that lead run that he just put together. Liberado para a segunda volta. Agora Gustavo Koch liderando, Diego na perseguição. Diego vem bem próximo. Alção de zone 1 e 2 perfeitos. O Diego está colado na porta do Koch. Olha essa proximidade. Transição perfeita. O Diego teve que parar um pouquinho ali para não atingir o Koch. Passaram para o lado do zone 4, pouco ângulo dos dois, mas o Diego tem que apenas fazer a mímica, né, do Koch. Um pouco longe no side click 2, o Diego preenche mais. Eu não sou juiz, mas para mim a vantagem foi do Diego. Os juízes estão aqui discutindo, ficaram bem animados com a volta. So let's watch this replay. Diego's nice and close right off the bat immediately. He's mimicking exactly what Gustavo is doing in the lead position. You can see that he's going to get super, super close here as he comes down the hill towards inside clip 1. Gustavo is nice and tight on the zone, on that clip, sorry. Look at how close. That positioning from Diego is amazing. Now, this is where there's a bit of a mistake that happens here. There may have been contact even, but Gustavo did not go wide to outside zone 3, and he dove in pretty early, and it kind of took away, the line that Diego was expecting to take through that area, and it looks like they made contact. And from that point on, Diego definitely had some issues and had a less than ideal chase run. I think it may have actually damaged his car, that contact. As you can see that he didn't even complete the course after going over the finish line. He didn't go through the whole loop. He just spun around and went back to his paddock area. And it looks like, yeah, we're not going to talk about any results, but, Gustavo did a pretty good job in the lead position up until outside zone 3, where he wasn't on the right line. It looked like he missed that zone entirely, slowed down in an area where he shouldn't be slowing down, and went quite a bit inside. So might have to give fault to Gustavo for that one. But overall, a great battle, pretty exciting to watch. I think it's been an amazing event. What a great way to start the season. Pretty exciting event. Tie? Não. I don't think we have a tie. Então os juízes já tomaram a decisão e a gente vai ver o resultado no pódio. A gente não vai contar ainda. Do you think their cars hit each other? I believe there was contact. It's hard to tell from the view, but I think there may have been contact. After outside zone 3. After outside zone 3, yeah, it looked like there could have been falando there. que ele acha que os carros encostaram depois do outside zone 3. E por isso que depois da chegada o Diego não continuou a linha, ele rodou ali e voltou direto para os boxes. Mas the best battle from today? The best battle, I think, was probably, I think it might have been. Yeah. That was a pretty great battle for overall. But proximity and proximity, was better. Proximity-wise, what Diego was putting together in the chase position today was phenomenal, right? Mm-hmm. Super, super close, very confident getting close, and able to stay close for a long period of time. So looks really, really great when he's in the chase position. He can position his car wherever he needs to position it, and makes everything look really, really exciting. It's just at the very end there against Gustavo, it wasn't ideal, as they made contact potentially and had a couple of errors from both drivers. But overall, really great battles that we've seen today. So right now we are bringing all of the required pieces up onto the hill here to do our podium ceremony, where we will unveil the winner of the event here today. It's either going to be Gustavo Koch or it's going to be Diego Higa. We already know that Joao Barrion ended up in third place.
Now, he ended up in third place because Eric Midsey did have a mechanical failure. His transmission did break in that battle just before the third place battle. So, unfortunate for Midsey. I know Midsey was really looking forward to hopefully making it to the finals. You know, he really wanted to get into a battle with Diego Higa. That was something that he was really looking forward to. So, unfortunately, today it's not going to happen for him. But did pretty well. So I don't know how many English listeners are out there, but to all of you that were listening to the live stream, thank you for tuning in. I hope you enjoyed the live stream that we provided today, the commentary and the feedback and everything. Here we are again, covered in rubber and dirt. Wrap it up. You wrap it up, my friend. Agora eu vou fazer as considerações finais em português. O resultado do terceiro e quarto lugar a gente já tem. O Eric Metz teve um problema com o carro, então ele não correu a volta aqui pelo terceiro lugar. O João Barião ficou com essa posição. E agora a batalha de primeiro e segundo lugar, a gente viu uma primeira volta muito boa do Diego, alguns erros do Koch. Na batalha em que o Diego perseguiu, a gente viu em questão de aproximação e transição, foi a melhor volta da etapa. O Diego se manteve muito perto do Gustavo durante todo o percurso. Depois do Inside Clip 1, na transição para o Outside Zone 3, ele fez uma transição perfeita, repetiu muito o que a gente viu na batalha dele contra o João Barião em 2018. Segundo o Ryan, não foi a melhor batalha da etapa, essa última. Ele ainda preferiu a batalha do Diego contra o João. Mas foi um espetáculo, todo mundo viu. Agora a organização está montando o pódio em frente à arquibancada. A gente vai tentar fechar a câmera lá para vocês acompanharem, onde os juízes vão entregar os troféus e anunciar quem foi o vencedor, quem ficou em primeiro lugar e quem leva o troféu para casa hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Fiquem para ver o pódio. A gente vai tentar fazer uma entrevista com os pilotos, se a gente conseguir um pouco da atenção deles. E novamente, em nome da organização, muito obrigado por terem acompanhado. If you want to say your last words. Parabéns to all the competitors and obrigado to everybody for watching, and we'll see you at the next round. Really? So what would you like to talk about now? What between this and the round from last year, which one was your favorite? Yeah, because this was the last round last year, wasn't it? Let me translate that. Yeah. Eu perguntei para ele, entre essa etapa aqui no MaxSpace e a etapa de 2018, qual foi a preferida dele? So I would say this one by far. Yeah, the fact that we had a more full competition. You know, we had more drivers. We almost had a top 16. We had 17 drivers. Unfortunately, a couple of them broke. I think the fact that we had a full field pretty much this time, that was phenomenal. I think the driving has increased in intensity, in closeness. It's so much better now than it was. The series is growing at an alarming rate. I'm really happy to see it. It's I'm proud to be a part of it. It's something really fun to watch. Yeah. Segundo o Ryan, a preferida dele foi essa, de longe. Ele ficou muito feliz de ver que a gente teve um grid muito maior. A gente começou com 17 carros, 15 se qualificaram e correram, então a gente teve quase um grid cheio. Para ele, a melhora de todos os pilotos foi muito notável, então as batalhas foram mais acirradas, o espetáculo foi maior, os pilotos melhoraram. A gente teve carros novos, como o de Sartor, que saiu de um Chevette, um carro nacional. Já dirigia muito bem nele. O Ryan fez comentário mais cedo de que ele era um ótimo piloto e que ele realmente precisava de um carro mais forte e melhor para ele mostrar o seu potencial. Então, a gente tem o Sartor com um carro novo, muitos pilotos novos. Luciano Azevedo, que foi uma grande... Luciano Azevedo foi uma grande revelação, correu pela primeira vez, tirou o Bruno Bar, fez uma batalha muito próxima nas quartas. Então, em geral, a série está crescendo muito grande, o Super Drift Brasil cresce cada ano mais, tanto em visualizações quanto em pilotos e o nível da competição. Cada ano a gente vê os pilotos com mais patrocinadores, melhorando seus carros. Então, em geral, essa batalha foi muito melhor do que a do ano passado. Agora a gente vai passar uns melhores momentos da batalha, enquanto eles terminam de
de ajeitar o pódio. A arquibancada já desceu, está vindo mais perto aqui para ver o rosto dos pilotos e a entrega dos troféus. Clipe 1, os dois foram muito bem entre os dois.
Peraí, eles vão ligar agora, peraí. Acha que você pode ter pedido a segunda e ter ganhado por uma diferença maior na primeira? Tá vendo? São coisas que às vezes na hora a gente não vê. O problema aqui no relator aqui, da roda, que teve problemas, na hora lá a gente não percebeu. Você percebeu nesse momento? O toque, claro que você percebeu, mas você achou que tinha dado no carro dele? Não tem como saber. Só senti o toque, pra mim continuava junto. Não tem como olhar. É primeiro no classificatório, pelo menos para as fotos aí. Para você que está fotografando, para você que está filmando, primeiro Diego Igor também no classificatório. Ok? Aí está o Igor. Oi? O primeiro no classificatório, legal? Beleza? E agora a gente tem o troféu piloto destaque da etapa. Eu não sei quem foi, não me falaram ainda. Bom, já que o chefe vai entregar, quem é o piloto destaque Estão falando que tá rolando um ambiente da ali, etapa tá do pra Next mudar da Day? Garoto, não, só lá não pode lá, velho. Primeiro você é o piloto destaque. Não se reprima. Aí, ó. Não se reprime, irmão. Não se reprima. Você que não sabe, na hora da sua largada, nós tocamos música do Menudo. Quinta posição. Agora nós começamos a formar o nosso pódio, né? Tudo bem, Aline? Aline já é conhecida aqui da nossa galera, né? Do Backspace. Vem em vários eventos nossos aqui. Anda forte, anda de drift. Matou saudade hoje? Já peguei, ficou na tremedeira querendo andar. Então vamos lá. Quinta posição. Vixe. André Bueno! Eu tinha uma... A gente tinha uma dúvida aqui e agora a gente pode confirmar, né? Agora a gente pode confirmar a nossa dúvida. O piloto mais novo do drift, André Bueno, 19 anos de idade. Aí está, pode cair pela quinta. Quarta posição. A Karen vai fazer a entrega. Vixe. Eric Aí a Karen vai fazer a entrega do troféu para ele.
troféu de terceiro lugar. Deixa eu chamar o grupo que vai representar o Marion. O Marion correu para pegar o voo. Vai lá, Bruno, vai lá. Então não vai ter nada na volta, né? Aplausos para Bruno Marion. Bom, nesse momento, first place, second place, Monsieur Ryan. Ele vai levantar a mão e vencerá o grande campeão. Vamos lá, ele vai pegar a mão de cada um. Atenção. 3, 2, his champion is one! Sobe no pódio. Na frente dele. Aí o irmão do Liga tá lá com ele. Muito legal. Você mata o papai do coração. Olha que a Lou fazendo aqui agora. Pode levar lá. Pessoal, aplausos para esses homens show. As cenas que vemos Esses são os voluntários, o pessoal que veio para cá para trabalhar. Alguns vieram de outros estados. Parabéns para essa turma aí, ó. Nossos voluntários que fazem a acontecer. Só de revolução, pessoal. Ontem aqui, mais de 12 carros. Tenho certeza que em dezembro teremos 2, 3 carros correndo o Super Drift Brasil. Aí estão os primeiros colocados. O nosso destaque. Hello, Mamudo! Nossos dois. Pessoal, por favor, de palmas para esses meninos que nos merecem. E agora, força perto! Força perto! Se você olha só, quem quiser fazer
que hoje que eu tava com vontade, eu dei uma marcada. Aê! Valeu. Parabéns. Top. Junta mais aí, galera. Só precisa mostrar quem eu tô entrevistando. Só que eu não sabia até lá. Deve ter, né? Pessoal, passa pra... Ao vivo, tudo certo? Então vamos passar do lado lá da mureta, por favor. Oi. Estamos ao vivo, testando. Tá dando pra me ouvir? Som, 1, 2, testando. É assim, só teste. Teste. Testando. Vocês são do ao vivo? Estamos ao vivo? Posso começar? Ao vivo e a cores. Pode. A gente está aqui para fazer a entrevista com os pilotos. Alguns pilotos vieram aqui. Vão dar a honra da sua entrevista para a gente. Vamos começar com o Eric Metz. Eric, minha pergunta para você é: todo mundo ficou curioso, o que aconteceu com o seu carro? Por que você não correu a batalha pelo terceiro lugar? Bom, primeiramente, obrigado a todo mundo de estar acompanhando aí. E só tenho a agradecer desde o começo, né? Mas, infelizmente, eu não sei, eu não vou falar que o Mega tá dando azar pra mim, porque é a segunda vez que eu venho no Mega e quebrou meu câmbio lá embaixo na batalha com o Gustavo, de novo. E câmbio é forjado, mas acho que os cavalinhos que tá no motor lá tá dando uma atrapalhada lá. Agora, foi na última curva, a hora que eu tava aproximando no Gustavo, quebrou. A terceira limpou os dentes, como a gente fala. E eu consegui passar uma quarta, mas aí o câmbio travou, daí eu abortei a missão. Mas em geral, nas outras batalhas, o carro se comportou bem, deu tudo certo? Nossa, o carro ficou fenomenal, sem um problema, nada. Só nos treinos eu tive um probleminha com vazamentinho de álcool, mas nem incomodou. Agora, nas próximas, vamos fazer um câmbio de titânio, sei lá, o que pode inventar lá. Bom, eu quero te parabenizar, suas voltas foram uma das mais emocionantes, a tua aproximação ali na última batalha foi incrível. Parabéns pelo 4º lugar, você com certeza merece. Obrigado, queria agradecer a todo mundo aí, não deixe de fortalecer o nosso esporte aí. Valeu mesmo, obrigado. Agora, Luciano, eu queria te entrevistar. Ali durante a transmissão, eu fiz a transmissão com o Ryan, e ele ficou muito surpreso, porque fazia um tempo que você não corria na SDB, e logo de começo você correu com o Bruno Barca, que é um piloto que está com a gente em todas as etapas. Você eliminou ele e foi para a squad final, fez uma boa volta na squad final. Como você avalia seu desempenho na etapa? Você já tinha corrido no Mega? Como você... Então, eu corri aqui no Mega em 2016, né? Numa etapa do Mundial que teve aqui. E foi muito top, só que meu carro quebrou, entendeu? Aí, esse tempo que eu fiquei parado, eu vim montando esse carro novo, esse projeto novo, e hoje eu estreiei ele aqui. Eu tô até surpreso, porque eu andei no carro o dia todo, fiz belas voltas e eu só abri o capô para tirar foto. Então o carro estava perfeito? O carro tá perfeito. Os juízes ficaram realmente muito impressionados com o seu desempenho. Parabéns pelo troféu, pelo destaque, você com certeza mereceu. Cara, valeu, obrigado à organização do SDB, evento top, valeu galera. Agora eu tô aqui com o André Bueno. André, minha pergunta para ti é, ano passado você teve alguns problemas com o seu carro, você não conseguiu correr algumas etapas, nessa etapa acho que deu tudo certo, né? Queria, como vocês avaliam seu desempenho, o carro, quais foram as alterações? Comparando com o ano passado, esse ano a gente se preparou bastante. Meu carro ele é uma adaptação de um V8 num Z, então foi bem difícil de se adaptar esse motor. Mas esse ano a gente se preparou bastante, eu treinei bastante, melhorei bem. E é isso aí, eu tive um resultado muito bom. Parabéns pela sua classificação. Os juízes também disseram boas coisas sobre o seu desempenho, então parabéns. Valeu. Diego, para você, minha pergunta não é sobre o seu desempenho, porque assim, ganhar não é novidade para você. Em 2018, das 5 etapas você ganhou 4, e a que você não ganhou você ficou em segundo. Então, minha pergunta para você é mais específica. Qual foi a batalha mais difícil e por quê? Nessa batalha de hoje? Nessa etapa de hoje. Com certeza foi contra o Coque, sem sombra de dúvidas. Esse cara é político.
Não, com certeza foi contra ele. Eu competi contra o Barion também, competi contra o Vinícius. Todas as batalhas são muito acirradas, mas contra o Coque, a batalha final, em exceção, envolve tudo. Envolve, quando eu fico nervoso, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de comer, dá vontade de fazer tudo. Tudo dá errado, sabe? Então, o nervosismo psicológico é muito difícil controlar nessas horas, mas a proximidade que eu tava tendo do Coque, pra mim, tava magnífico, porém muito preocupante. E acabou no que deu, né? Acabei encostando nele, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aí com um troféu maior de campeão. Sim, ficou essa dúvida entre os juízes se você tinha encostado ou não, então você encostou no Coque. Bateu, quebrou a roda, bati na roda traseira dele e quebrou a roda do meu carro. Você conseguiu terminar com o pneu furado e com a roda quebrada, mas consegui. Não, muito bom, parabéns pelo primeiro lugar, você merece. Obrigado. Agora, Gustavo Coque, os juízes se impressionaram muito com o seu progresso, assim, o Ryan falou de como você melhorou muito do que ele tinha visto no Mega no ano passado para esse ano. Se eu não me engano, é a sua primeira vez disputando na SDB pelo primeiro lugar? Sim, foi a primeira vez. No ano passado, eu te confesso que eu não lembro, acho que foi quarto, né? Foi quarto, eu competi com o Iga, a gente fez uma batalha no ano passado, e aí eu fiquei em quarto. Esse ano realmente foi primeira batalha disputando primeiro e segundo no nacional. Né? No estadual, eu estou competindo no estadual lá do Tocantins, que está sendo realizado em Palmas, e já nesse ano eu fiquei em primeiro lugar na primeira etapa lá também. Então... E o que você atribui a esse progresso, assim, ter chegado na final? Foi sorte, foi o carro, foi treino? Na verdade é um conjunto, né? Assim, meu carro está muito bem montado, muito bem acertado. Agradecer aqui o Luciano, que é o preparador. Então, assim, o carro é constante. Né? E aí eu pude vir me aprimorando e é treino, como tudo na vida, treino. E cada vez mais treino você vai, não tem como, você vai chegar, cedo ou tarde você vai chegar. Eu queria dar o parabéns pelo segundo lugar e que a gente espera te ver nas próximas etapas, porque isso é uma grande surpresa no pódio e batalhando ali pelo primeiro lugar, sai um pouco daquela tríade de Diego, João e Eric, então parabéns pelo segundo lugar. Pô, muito obrigado a todo mundo aí, fico muito feliz também de poder estar aqui e com certeza eu quero ir nas outras etapas sim. Beleza? Então acho que é isso, a gente fica por aqui, muito obrigado para todo mundo que acompanhou até agora, espero que vocês tenham gostado da etapa. E a gente se vê na segunda etapa do Super Drift Brasil. Fique atento às nossas redes sociais, que a gente vai divulgar todas as informações lá e a gente espera ver você lá presencialmente. Obrigado.